Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi, você como sempre é nosso convidado especial, para juntos fazermos um podcast diferente que fala sobre saúde, comportamento, religiosidade, sempre com o intuito de transformar vidas. Comigo aqui, Gabi Oliveira, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Pedro, a todos aí que estão nos assistindo. E uma boa tarde aí especial para nossa convidada, Ingrid. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gabriela, né? Quem está nos assistindo também. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é saúde mental. Exato, né? E o tanto que esse tema aí tem expandido muito, né, em todas as áreas, né? E é bom que a gente vai convidar você para participar, interagir, compartilhar realmente aqui as informações que a Ingrid vai trazer para a gente, pois são informações de uma pessoa que realmente estuda muito sobre isso, vive diariamente esses assuntos e com certeza tem a credibilidade e o respeito para que vocês possam assistir e depois até segui-la também para ter mais informações. Hoje nós temos aqui a Ingrid Stefani Damascena Cavalcante, psicóloga, psicoterapeuta individual, infantil. Ela, além desse trabalho, hoje nós vamos falar muito sobre TDAH, ansiedade. Ela também auxilia justamente nisso, na questão da ansiedade, até na preparação, né, para concursos públicos, avaliações cirúrgicas, né? A pessoa vai fazer ali a bariátrica, precisa, não é só cortar e achar que vai... Pelo contrário, às vezes a saúde mental tem que estar muito mais... realmente preparada do que até a física mesmo, e também sobre empoderamento feminino. Tudo isso a gente encontra com a psicóloga Ingrid e a gente tem a grande oportunidade de tê-la aqui no Simplesmente com Gabi. Ingrid, vamos falar um pouco de você, vamos conhecer você. Você é de onde? Ok. Bom, nasci em Brasília, vim pra cá com 5 anos. Minha conterrânea. Eu também nasci em Brasília, que legal. Mas me considero assim goiana de coração, do pé rachado mesmo. E hoje eu tenho 28 anos, sou formada tem 6 anos. Escolhi a psicologia porque eu até brinco que desde pequena eu sou apaixonada em ouvir histórias, em observar as pessoas, sempre fui interessada em gente, sempre escutei com muita atenção. Então, era alguém, vou contar uma história, eu já estava ali muito interessada em ouvir, né? E aí foi a profissão que aqueceu meu coração, né? Trabalhar desde com pessoas. Criança, você já sabia o que queria. Desde criança. Eu sempre me imaginava trabalhando com saúde. Ali na adolescência fui imaginando, será que é uma medicina? Depois que eu vi que poderia, né, abrir pessoas, ter contato com sangue, eu falei, eu acho que não é bem isso. Acho que não é bem isso. E aí tive contato com a psicologia no ensino médio e aí me apaixonei, né, e decidi. E aí tô aí, nessa jornada. Não, muito bom. E hoje você atua em escritório. A gente fala, né, consultório de psicologia, faço atendimentos particulares, né, com psicoterapia e na parte de avaliação psicológica, né, que aí é avaliação para cirurgias, avaliação para concurso público e avaliação neuropsicológica, que eu também tenho especialização em neuropsicologia, que é esse processo de investigação dos transtornos, né, onde a pessoa é submetida a uma série de testes realmente ali que nos dão dados muito importantes. E a gente consegue ter um diagnóstico bem mais assertivo com essa avaliação. Aí, na parte da psicoterapia, eu atendo crianças, adolescentes e mulheres adultas, que é meu público. Eu ia até te perguntar, para ter um diagnóstico desse, de transtornos, qualquer tipo de transtornos, precisa mais ou menos de quantas sessões? Eu sei que depende do paciente, mas mais ou menos assim, quantas sessões? Ok, quando a pessoa ela vai para o processo de avaliação neuropsicológica, é uma média de 10 a 12 sessões. E essas sessões têm uma média aí de 1 hora. Também depende, vamos dizer, do tempo que a pessoa consegue ficar sendo submetida aos testes, porque pode ser que ela canse, até dependendo do transtorno dela, pode ser que ela se canse mais rápido. Às vezes o transtorno já leva a isso, né? Vai ser mais ou menos 12 horas de investigação ali com aquela pessoa. E você vê, né? Precisa de muito tempo, porque tem aquele teste, acho que é teste do Rorschach, Sim, de que ele é bem de personalidade, Uhum. ele é bem cansativo, exaustivo, né? Então, assim, e eu tava vendo
não sei se a gente já vai entrando no tema, vamos puxando outro, Thiago. E aí, hoje, eu já conheci 3 pessoas que foram profissionais e, assim, na primeira sessão, eu não sou psicóloga, né? Mas na primeira sessão já deu um diagnóstico. Eu falei assim, nossa, mas eu falei assim, gente, não é cedo, porque assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu fui na psicóloga e a psicóloga falou que eu tenho traços de narcisismo. Aí nossa, é algo tão forte para você. Dá para ter esse diagnóstico assim? Então, é porque a gente tem traços, né? São alguns sinais. Então, por isso que fazer um diagnóstico, assim, uma investigação detalhada, ela é tão importante, porque, né, nós vamos entrar profundamente no tema agorinha, mas todo mundo pode ter traços, por exemplo, de autismo. Sim. Mas não é o critério suficiente para se ter um diagnóstico de autismo. A pessoa tem que preencher outros critérios. Então, a pessoa, para ter um transtorno de personalidade narcisista, ela tem que preencher vários critérios. Ela pode ter 1, 2 traços que, às vezes, não é o suficiente para fechar esse diagnóstico. Sim, e as pessoas, elas ficam... Essas 3 pessoas já chegaram e falaram assim, nossa, eu sou narcisista. E o que é narcisista? Porque aí eu lembro de Narciso, da história e tal. Às vezes é uma pessoa vaidosa que se acha, mas é um transtorno, então, não é um... Isso, como se diz, tem de fato as pessoas que se acham e se colocam nesse lugar de superioridade, mas o transtorno quando a gente fala de transtorno, quer dizer que a pessoa nasce com aquilo. É diferente, por exemplo, de um transtorno de humor, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, que dependendo do contexto, um fator genético, a pessoa ela pode desenvolver aquilo ao longo da vida. Transtorno, a pessoa nasce, vamos dizer, com um funcionamento cerebral diferente. Então, os sinais de um transtorno de personalidade ou transtorno de neurodesenvolvimento como TDAH, autismo, os sinais têm que aparecer desde a infância. Então, não foi assim, eu comecei a ser assim na minha vida adulta. Teve um trauma e o trauma levou a isso. Entendi. Não, então a gente vai investigar a infância para saber se aqueles comportamentos eles estão presentes desde a infância. Aí a gente pode fazer um diagnóstico assim... Não, realmente, desde pequenininha, é uma criança que ela se acha superior, né? Falando do transtorno de personalidade narcisista, é uma criança que tem uma tendência a humilhar outras crianças, a achar que, porque o meu celular é melhor, a minha roupa é melhor, né? É uma série de comportamentos, assim, muitas vezes nesse lugar de vaidade, mas também que tem uma tendência à humilhação do outro também. Não é só a vaidade, né? A questão assim de você também inferiorizar o outro. Isso. E querer que o outro reconheça o seu lugar de importância, né? E isso é involuntário? Sim, porque é um transtorno, então a pessoa ela tem esse funcionamento cerebral diferente. É claro que, dependendo do contexto da pessoa, esses sintomas podem ser amenizados. Se é um contexto ali onde um contexto familiar estável, onde é um ambiente que tem muito amor, né? Em que os valores são passados, um ambiente de respeito, os próprios pais vão moldando, olha, né? Não é assim que conversa com as pessoas. Por mais que a pessoa tenha uma tendência, ela vai podando mais esse comportamento, né? Agora, quando é um ambiente instável, onde não é ensinado valores, aí aquilo vai aflorar, vai ser bem mais intenso do que uma pessoa que não tem, né? Porque às vezes as novelas antigas tinham algumas personagens assim que tinha muito disso, né? Tinha. Às vezes a gente fala, será que a pessoa é do mal mesmo, assim? Exatamente. Exato. E crianças, às vezes adolescente, né? Mostrava, a gente já falava, meu Deus do céu, que maldade. Fazia maldade, né? Fazia bullying. Então, naqueles filmes onde tem aquelas líderes, né? Na escola, assim, que tem os grupinhos seguindo elas, né? Que a gente acha um absurdo, mas existe, né? E existe o contrário do narcisismo? Aquela pessoa que se acha inferior? Existe? Tem. Assim, tem pessoas que se acham inferiores, mas isso também chega a ser um transtorno? Tem. Por exemplo, tem um transtorno de personalidade borderline também, que é algo muito falado.
Que ao contrário do narcisista, é uma pessoa assim, que é muito dependente desse olhar do outro, que é marcado por relações muito instáveis, é uma pessoa que tem um vazio interior muito grande, né? Que qualquer, vamos dizer assim, ela tá sempre a flor da pele, assim, no limite, 100% né? emoção. Dependendo assim, do que você fala para a pessoa pode entrar num sofrimento ali emocional muito grande. Então tem o transtornos, assim, os opostos, né? E você vê que se a gente for falar aqui de cada Aí tipo de transtorno... Às vezes dá para numerar quantos transtornos tem? Alguma gente tem, Thiago. Vamos olhar aqui depois, caindo. O livro é grande de diagnósticos. Eu acho engraçado que quando a gente vê na internet, hoje está se falando muito de TDAH, de autismo, e eu acho muito bacana, né? Tá vindo esses estudos, essas descobertas, né? Mas a gente vê na internet, né? Aí vamos fala um pouco dos sintomas e tal. Aí a gente mesmo vai falando, nossa, mas gente, eu tinha isso? Principalmente na escola, eu era assim. E você começa depois a falar, uai, mas será que eu tenho, gente? Né? E você também vai diagnosticando o outro. Vai. Aí você vai diagnosticando o amigo que está do lado, o marido, o filho, todo mundo. Você fala, nossa, acho que você tem TDAH. Eu acho. Eu acredito que o primeiro sinal que chama a atenção para as pessoas desconfiarem que elas têm algum transtorno, principalmente quando se fala de TDAH, é assim, eu não estou conseguindo prestar atenção. Nossa, eu estou esquecendo. Eu vou na cozinha abrir a geladeira e eu esqueço que eu ia pegar lá. Então, essa dificuldade com a atenção, esses esquecimentos, é o que começa assim, gente, não tô normal, tá acontecendo alguma coisa, eu acho que eu tenho TDAH. E a gente confunde muito, né, Ingrid? Até porque, assim, hoje a gente tá naquela loucura. Muito tempo no celular, não dorme direito, né? Então, assim, acaba que a gente confunde. Às vezes é só um cansaço mesmo. É tipo, a mente precisa descansar, aí vem a ansiedade junto. Então, quando você tá ansiosa, você não consegue focar também. E até se a gente vê essa rotina nossa, hoje é 24 horas. Sim. O trabalho, você acorda, antes era das 8 às 18, né? Sim. Agora, tinha horário do almoço. Tinha um horário do almoço. Agora, 5 horas você já tá trabalhando, mandando um WhatsApp, você começa a responder alguma situação, já é 10, 11 horas. Lembrei disso, vou pagar um banco, não sei o quê. Tudo isso faz a mente... Porque tá na palma da mão, você não desliga mais, Tá na palma da mão, você não desliga, o cérebro tá ativo. Então, eu vejo que tem uma sociedade aí que está cansada mentalmente, é muita informação, principalmente para os adolescentes, e às vezes confunde esse diagnóstico, tipo assim, eu não estou focando, eu estou cansada, não consigo memorizar as coisas, e realmente a gente precisa de um profissional, porque senão realmente você pensa que você tem também. Isso. Pode ter, realmente, pode, né, ser um transtorno, como também pode ser um cansaço mental. Isso. Quando a gente fala assim de transtorno, a gente sempre tem que pensar em duas coisas, frequência e intensidade. Então, com que frequência você esquece as coisas? Com que frequência você não consegue prestar atenção? E é realmente assim, você tenta tirar o celular, por exemplo, você tenta tirar ali, diminuir os estímulos que estão ao seu redor, mesmo com as tentativas não dá certo, e que tipo de prejuízos que essa pessoa está tendo? Ela está perdendo, por exemplo, reuniões, ela esquece datas que antes ela não esquecia. Porque assim, TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce, o funcionamento cerebral dela é diferente. Desde pequena, ela é uma criança desatenta, desorganizada. Então, você já começa a pegar na infância. Isso. Né? Hoje eu estou assim. Aí a gente já pode olhar para o contexto. Às vezes está trabalhando demais, está com muita informação, não está conseguindo desligar. Aí entra os fatores de necessidades básicas. Não estou comendo direito, não estou dormindo direito, não tomo água, não faço atividade física. A nossa atenção é a nossa função cognitiva mais volátil que tem, mais vulnerável que tem. Porque a gente não consegue prestar atenção se a gente está com fome, se a gente está cansado, Exato. se a gente não está motivado, se a gente não tem interesse por aquilo que está sendo falado, ou na escola é um tema que o aluno não tem muita afinidade. Então, a gente não vai prestar atenção. E o que é o TDAH mesmo? TDAH é transtorno de atenção e hiperatividade.
mas eu tenho problema com a atenção, mas eu não sou hiperativo, eu consigo ficar sentado, né? Aí nós precisamos entender de que forma que o TDAH pode se apresentar, porque a pessoa pode ter um TDAH predominantemente desatento, um TDAH predominantemente hiperativo e o misto, que é desatento e hiperativo. Quando se é pequeno e tem o TDAH, porque antes falava TDA, né? É só o TDA. Isso mesmo. Hoje, não, mudou. Ou era TDA ou hiperativo. Isso. Parece que não tinha, e hoje é né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? A gente entende que a hiperatividade hoje, ela não é só motora. Então, a pessoa ela não é só agitada fisicamente. Ela tem uma agitação mental. Então, é aquela pessoa que ela não consegue se desligar, ela não consegue dormir, ela não consegue estar nesse estado. Pensamentos, né? Muito. Né? Tá falando uma coisa e já fala outra, que já fala outra, e não termina as coisas que começam, porque ela tem essa agitação mental. Então, a hiperatividade pode se manifestar nesse nível interno, vamos dizer assim. Essa, eu quero até entender um pouco mais isso, mas até para saber, essa hiperatividade, ela pode ser vista também como algo positivo ou sempre com um aspecto um pouco mais negativo? Não. Aliás, assim, o TDAH, ele tem, vamos dizer, a fama de ser uma pessoa muito criativa. É uma pessoa que consegue associar, fazer associações rápidas, assim, no trabalho. É uma pessoa criativa, que pensa em possibilidades diferentes. Então, você traz um assunto, a pessoa, nossa, às vezes ela já até conseguiu pensar na solução, que ela juntou tantas informações ali, né? Então, é uma pessoa que, às vezes, tem energia para assumir várias atividades. Então, tem um lado bom. Só que, às vezes, vai para a vida a nível pessoal, é a pessoa que, às vezes, precisa do assistente, tá lembrando, fulano, tem a reunião, fulano, tal data. Ela consegue ter rotina, uma pessoa com ter uma essa dificuldade. Disciplina? Porque eu vejo muito isso, né? É importantíssimo que ela consiga estabelecer uma rotina até para ela ter mais qualidade de vida. Mas uma das dificuldades da pessoa que tem TDAH é planejamento. Ela não consegue se planejar. E disciplina, né? Porque, assim, às vezes ela até se programa, tipo assim, nossa, eu vou planejar aqui bonitinho, papapá. Mas durante o decorrer, parece que ela... eu vi até um vídeo na internet muito engraçado, até meio cômico, né? De um rapaz que tem TDAH. E aí ele tá lá anotando. Hoje eu vou arrumar o jardim, vou lavar a roupa, papapá, em casa. E aí ele falando, olha a pessoa com TDAH, ela começa a lavar a roupa, aí ela vê suja ali, aí ela já desfoca. Sim. Aí ela deixa a roupa que ele tinha planejado, aí já vai mexer com aquilo. Aí daqui a pouco ele, nossa, vou ter que não sei o que, sei o que. Aí ele já sai e já deixa. No fim do dia lembra das roupas que tava lá. Exato. Aí eu falando assim, gente, olha só que interessante, né? Porque tem uma dificuldade de planejamento, de sentar e se organizar, mas com essa dificuldade de planejamento do tempo. Então, quanto tempo eu vou lavar essas roupas? Em quanto tempo eu vou lavar essa louça? A queixa que eu vejo no consultório de pessoas que têm TDAH eu até escrevo, mas quem disse que eu olho que eu escrevi, que eu lembro que eu escrevi, o que eu ia fazer? Sim. Então, ele tem esses esquecimentos porque ele tá pensando sempre em outras coisas. Não, eu mesma, eu tenho um fator assim que, eu não sei, gente, vou ter que fazer isso. Eu anoto na agenda e esqueço a agenda. Eu falei assim, gente, como é que pode? A pessoa fala, não, eu tenho uma agenda agora, mamamá. Esqueço depois até de olhar a agenda. Eu falei, o que adianta você anotar? A pessoa com TDAH, ela perde muito os objetos pessoais. Perde chave de carro, perde celular, perde a bolsa. Ela tem esse, vamos dizer, esse comportamento de perder. Tanto que um dos critérios que a gente vai investigar, tem perda de objetos pessoais, perde documento, que é uma pessoa que ela vai tendo muitos prejuízos e ela vai ficando mal. Porque ela não sabe o que está acontecendo. Tipo assim, nossa, mas eu não sei. Ela geralmente o outro se queixa. Assim, o tempo todo parece. Ela não presta atenção, parece que no que está fazendo. Não. E aí, por isso que ela não se lembra das coisas também, né? Exatamente. Há 20 anos, na época de faculdade, um colega meu que era assim, ele sempre deixava alguma coisa que virou um momento de zoação. A gente nunca imaginou que era um TDAH. Quando que começou realmente a ter essa avaliação de que é um transtorno? Porque, como se diz, já estou com 40 e poucos.
há 20 anos, ou até antes mesmo, não se tratava isso, não se dialogava sobre Sim, o tanto que as pessoas temas, sofriam, né, com isso. Isso. Eu vou falar a minha geração mesmo, quantas pessoas não tinham TDAH e tinham essa dificuldade, né, na escola. Sim. TDAH tá aí desde a década de 60, né? Então, assim, muito, muito tempo que se é estudado, que se faz o diagnóstico. Só que com o avanço da internet, das redes sociais, por isso que se está fazendo mais diagnóstico, né? O pessoal até brinca, virou moda, agora todo mundo tem, né? Porque agora está mais acessível a informação, a pessoa vai investigar e ela realmente descobre que ela tem um funcionamento cerebral diferente. Né? Mas antigamente se zoava, usava-se, fulano é estabanado. Isso. Não, fulano é sonso, usava esses termos. Sonso, às vezes preguiçoso, porque é um mau aluno, porque às vezes era um aluno até que estudava, mas ele não conseguia obter notas boas porque não focava, às vezes não memorizava aquilo ali, né? Tanto que um dos direitos do TDAH no ambiente acadêmico, educacional, é que ele pode ter mais tempo para fazer uma prova. Sim. Porque ele precisa de mais tempo. Então, quando vem já com esse diagnóstico, né, com um atestado, aí esse aluno, isso é muito bom, né? Sim, sim. Porque ele leva um tempo maior para se organizar ali com relação àquelas questões, para organizar os próprios pensamentos. Então, uma pessoa que não tem TDAH faria uma prova em 1 hora, às vezes ele vai precisar de 1h30, 2 horas. E não quer dizer que ele não sabe, quer dizer só que naquele determinado tempo ele não conseguiu executar. E não que não saiba e nem que está levando vantagem em cima disso. E são pessoas muito inteligentes, né? Eles falam. Eu ia até te perguntar, no caso de, vamos supor, aluno, que a gente vê muitas crianças, adolescentes com essa dificuldade. Às vezes eu já vi mãe questionando, falando assim, meu filho, a diretora me chamou e falou que ele tem alguns sintomas de TDAH. Só que tem matéria que ele tira nota boa. Mas tem matéria que ele não tira. Aí ela falou, então não é TDAH, porque se fosse TDAH, ia tirar nota ruim em todas as matérias. É mais ou menos isso? Isso é uma associação que fazem bastante com TDAH e uma pessoa que é burra, que as pessoas falam. Mas meu filho não é TDAH, ele é tão inteligente como se fosse TDAH, só uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem. E não é assim. Por quê? Pode ser que a pessoa, aí falando em outros transtornos, às vezes não é um TDAH, é um transtorno específico de aprendizagem. Então, por exemplo, tem a descalculia, que é a pessoa que ela não aprende matemática. Ela não consegue. Só. Tem a dislexia, que é a pessoa que ela troca as letras, ela conhece a palavra, mas o cérebro dela faz ela trocar a letra, faz ela espelhar as letras, fazer as letras ao contrário. Isso, né? Meu menino tá fazendo. Tem a fase que é aceitável o espelhamento de letras, mas tem gente que espelha as letras, troca as letras de ordem e ela não percebe, porque o cérebro dela tá funcionando de uma forma diferente. Aí ela é uma criança que vai ter mais dificuldade para prestar atenção. Atenção, liga ao TDAH. Entendi. Então, TDAH. Entendeu? Exato. Por isso que é importante a avaliação para o diagnóstico diferencial. É isso que eu falo, porque eu vejo realmente mães falando assim, nossa, porque hoje tudo é TDAH, as escolas também estão tirando um pouco essa responsabilidade, tipo assim, que não é o professor também, porque a gente sabe também que o jeito de você ensinar o aluno ali vai influenciar muito o aprendizado dele, né? Às vezes tem professor que não tem paciência, principalmente na alfabetização, que precisa, né, daquela paciência, tolerância com aquela criança. E às vezes as mães falam assim, hoje as escolas estão tirando um pouco essa responsabilidade, aí quando o aluno está com dificuldade de aprendizado, de tirar nota boa, não quer também ver assim, vamos ver se é o professor, se é a técnica que está ruim. Não, já chega e fala assim, seu filho tem algum transtorno, ou é hiperativo, TDAH, ou é autismo. E aí joga para cima da gente, para a gente resolver aquilo ali. Sim, sim. O que acontece assim no ambiente escolar é porque os alunos são separados por idade, né? E por série. Então, é ensinado de uma única forma, às vezes ali para 20 e 30 alunos, dependendo da escola até mais. Claro. E são 20 pessoas que têm formas diferentes de aprender.
Então, temos crianças lá, com certeza, com transtornos específicos. Tem crianças que estão dentro a gente chama de neurotípico, né? Estão dentro da normalidade, vamos dizer, de aprendizagem, que não tem nenhuma dificuldade. E temos também o outro lado, que são crianças com altas habilidades, que é falado pouco, se fala muito sobre TDAH, autismo, mas não se fala tanto de crianças com altas habilidades, que é algo que chega muito para ser investigado no consultório também. Porque crianças com altas habilidades, elas não demonstram interesse no ambiente escolar, porque ela está muito mais avançada no conhecimento, ela tem um processamento bem mais rápido, então o professor está falando aquilo, ela não quer nem saber porque ela já sabe. E é aquela criança que fala assim, gente, a pessoa nem estuda, chega o dia da prova, ela tira nota boa. O que acontece? Tem que ficar chamando a atenção do aluno para ele, às vezes, parar de brincar, porque ele está dormindo, e ele tira notas boas. Então, essa criança, né, por exemplo, a criança com altas habilidades, quando é identificada na infância, ela tem direito à aceleração de série, porque para ela é desafiador, para ela é importante acelerar, entendeu? Entendi. Mas a escola sempre... ainda bem que temos falado mais de TDAH e autismo, mas também temos o outro lado, que são crianças com altas habilidades, e tem muitos adultos com altas habilidades. Entendi. E que a gente também não olha. É o que era chamado de gênio, quando a pessoa fala, nossa, fulano é um gênio, né? Altas habilidades e superdotação. Então, é aquela criança que tem um QI muito mais elevado, assim, muito acima do normal, que aprende coisas sozinho. Né? Aquela criança, nossa, aprendeu, né? Ela é autodidata. Então, a pessoa com altas habilidades, às vezes ela não tem altas habilidades em tudo. Ela não tem um bom desempenho em tudo. Mas é aquela criança que, em matemática, por exemplo, cara, assim, tá muito avançada. Já faz a conta sozinha, de cabeça ali, o professor tá ensinando como é que faz, e ele já... Na língua portuguesa, aquela criança que lê literatura, que tem uma linguagem rebuscada, que escreve muito bem, que produz textos, poesias. Então, às vezes, eu avalio crianças assim que são assim. Dessa forma, com altas habilidades. Que escreve textos assim, você fala, meu Deus, é um Monteiro Lobato, é um Machado de Assis. Não, tem criança que escreve assim maravilhosamente bem. Sim. Que você fala assim, muito melhor do que eu, que já tô adulto, já passei aí por faculdade, né, e tudo. É voltada para os esportes, né, que tem um desempenho muito bom em qualquer esporte que se propõe a fazer, ou aprende instrumentos com facilidade, outras línguas com muita facilidade também. E aí ela tá numa série que ela não tá interessante para ela. Ela entra nesse estágio de, que saco, que tédio, ficar aqui na escola. Exato. Seria tipo os autodidatas, assim, já? Sim. Exato. Sim. E, às vezes, o que associa também ao autismo? Porque temos a crença... Autista? Não, é inteligente. Inteligentíssima. E, aliás, o autismo, ele tá mais ligado à deficiência intelectual do que à superdotação. Até porque teve aquele doutor, uma série, eu esqueci o nome da série, que é um médico, e ele... doutor, né? Esse mesmo. E que ele tem um autismo, mas ele, da equipe médica ali, ele é o mais inteligente, ele que descobre aquelas doenças raras. Então, aí a gente começa a associar, né? O autismo com essa inteligência. Que antigamente, o autismo nível 1 de suporte, que foi autismo leve, um antigo Asperger, era conhecido como essa pessoa que tem dificuldade na interação social, mas que ela tem um alto funcionamento acadêmico, profissional, né? Então, foi muito associado. Autista é inteligente. Exato. Né? E eu penso também, né? Assim, que você fala, nossa, a pessoa tem autismo, eu falo, nossa, a pessoa é inteligente. Assim, é muito inteligente e não se relaciona bem, não olha no olho, é autista. É antissocial. É justamente nisso também que eu falei da questão do hiperativo também, lá, voltando pro TH, a gente já mistura, mas acaba misturando. Acaba que mistura. Ainda mais que, assim, você é especialista, está nos auxiliando enquanto leigos, assim, é mostrar realmente o que é cada situação. E é por isso que até aquela hora eu perguntei da questão do hiperativismo, se isso não era positivo. Que é menino custoso, não sei o que e tal. Se isso não era bom. Não, mas causa coisas ruins também. Causa prejuízos, né? É isso que define um transtorno.
tem prejuízos de comportamento. Então, a pessoa, por exemplo, o TDAH, ele tem uma impulsividade muito grande. Então, é aquela pessoa que às vezes vai fazer uma brincadeira inadequada, às vezes não vai entender muito dos limites das relações. É uma pessoa que no impulso pode gastar mais, se prejudicar financeiramente porque está gastando, se prejudicando nas relações, porque eu falo, é a pessoa que ela tem pouco filtro, né? Então, ela pensa, ela fala. Mas nem tudo que a gente pensa, a gente precisa falar. Exato. E ela fica triste depois, porque ela, nossa... Pra que eu fui falar aquilo? Não precisava ter falado aquilo. Claro. Né? Não precisava ter feito aquela brincadeira. Ela fica mal. Então, ela tem um sofrimento com aquilo. Entendi. E eu ia te perguntar, esses transtornos, eles podem ser hereditários? Tem um fator genético muito importante. Não é só isso. A diferença de transtorno e doença é porque doença a gente sabe exatamente a causa. Sim. Ah, tá com dengue, é uma doença. Qual que foi a causa? O mosquito, a Aedes aegypti, picou e aconteceu isso, isso e isso. Num transtorno, a gente não tem a causa. É exatamente isso. Então, é multifatorial que a gente fala. Tem um fator genético importante, tem a questão do ambiente, tem um fator de personalidade também importante. Então, tudo isso, né? Aí a gente olha para todas essas características para se diagnosticar como um transtorno. Tem testes? Tem testes. Que segue, assim, para chegar? Tem testes específicos, que é o que a gente faz na avaliação neuropsicológica. Então, eu costumo dar o exemplo, assim, que a avaliação neuropsicológica, vamos pensar numa orquestra, onde tem vários instrumentos. Sim. Cada instrumento seria como fosse uma função cognitiva da nossa mente. Então, cada instrumento é representado por uma função. O maestro tá ali, ele é responsável por saber se os instrumentos estão afinados ou não, para fazer todo mundo entrar em harmonia, para saber se tem alguém fora de harmonia, se algum instrumento está desafinado. E a avaliação neuropsicológica é esse processo onde o neuropsicólogo ele vai avaliar qual função está desafinada, está alterada ali, que está afetando o comportamento daquela pessoa. Porque a neuropsicologia ele é o estudo entre a relação do cérebro e o comportamento daquela pessoa. Então, tem testes que avaliam a inteligência, o QI, de que forma que aquela pessoa aprende, e quais as habilidades que ela tem, quais as deficiências que ela tem, sabe? A atenção não está muito boa. Tanto que, quando a gente vai avaliar TDAH, a gente não olha tanto para os testes de atenção. Por quê? Porque o TDAH, ele está super motivado para fazer os testes. Vamos investigar. Ele está tão motivado, ele está num ambiente que é controlado, no consultório. Então, ele vai ter um bom desempenho nos testes de atenção. Entendi. Então, mas aí a gente vai olhar para outras coisas. A gente vai olhar para a impulsividade que aquela pessoa está apresentando, né? Para a questão da personalidade dela, porque geralmente é uma pessoa que ela é muito aberta, assim. Ela é uma pessoa, ao contrário do autismo, é uma pessoa que costuma se dar super bem nas relações, porque ela é comunicativa, ela é agitada, ela vai para um lugar, vai para o outro, vai para um trabalho, vai para o outro, ela tem muita energia, ela é muito curiosa, então a gente vai olhando para outros fatores, não só para o fator da atenção. Então, tem vários testes. E às vezes também é uma pessoa que marca muito compromisso, né? Marca. E às vezes não consegue. E às vezes... Eu ia perguntar isso. Ela é uma pessoa ativa, mas ela também pode cansar, porque ela marca muita coisa, além de ter o pensamento muito acelerado, assim, tá sempre pensando o tempo todo. E às vezes ela marca muitas coisas ao mesmo tempo, aí ela vai dando conta, mas chega um ponto também que o organismo dela faz assim, ó. Vou dar um exemplo do que aconteceu, né? Alguns meses atrás, um paciente que veio para fazer avaliação neuropsicológica, para investigação de TDAH. Eu falo que a avaliação ela começa antes da pessoa estar lá frente a frente comigo, né? E realizando os testes. Porque até o dia que a gente conversou a primeira vez, o dia que ele foi, a gente marcou pelo menos umas 3 vezes para ele ir. E ele sempre se esquecia que ele tinha combinado. E às vezes mesmo eu lembrando ele no dia. Então ele se envolvia com outras tarefas. Nossa, me desculpa, eu perdi o horário. Eu tava trabalhando aqui e perdi a noção do horário. Não me lembrei que era hoje. E às vezes prejudica, às vezes não, porque aí a pessoa... porque hoje não tem esse entendimento, e é claro que o mundo não vai parar porque fulano tem TDAH e você tem que ir lá entender. Então, ele vai ter que se ajustar em todas as áreas da vida dele
para ele dar conta, vamos supor, para ser um bom profissional, para ser um companheiro, para lidar com, né, com a Senão questão... ele vai ser visto como irresponsável, olha lá, não adianta marcar. Principalmente o prejuízo profissional, porque, né, temos a necessidade de ser pontual, a necessidade de lembrarmos dos compromissos que fizemos, isso passa a responsabilidade e credibilidade. Então, é uma pessoa, às vezes, que, assim, na área dela é excelente, mas por conta dessas dificuldades, às vezes ela não vai chegar no lugar que ela quer, por conta disso, porque ela não vai passar credibilidade por conta desses comportamentos disfuncionais. O que ela precisa fazer? Primeiro, identificar se realmente temos medicamentos, né, o tratamento farmacológico, e temos a reabilitação cognitiva, que vamos olhar, ajustar essa rotina de uma forma que fique funcional para você e que você não tenha prejuízos. Tem cura? Desculpa, Gabi. Não, mas eu ia perguntar mais ou menos isso. Transtorno não tem cura, é uma condição, é um funcionamento cerebral diferente. Então, a pessoa nasce e ela vai ser assim pro resto da vida dela. Mas com tratamento, esses comportamentos que são disfuncionais, que a pessoa sempre vai ter dificuldade, pode amenizar muito, ela pode ter uma qualidade de vida melhor. E aí, vamos supor, se for o caso de medicamento, que eu não sei se todos os casos são tratados com medicamento, né? Tem que ser encaminhado ao psiquiatra. Isso, psiquiatra ou neurologista, né? Que são os mais específicos da área. Porque, assim, todos os médicos, um clínico geral, ele pode passar um medicamento. Sim. Que é o que acontece, às vezes, a pessoa ficar pegando receita, comprando Venvance de uma forma que não é pra ela. Exato. Mas tem um conhecido, o médico faz, né? E a pessoa toma. Mas é como se você precisasse, tivesse um problema no seu coração muito específico e tá consultando com um profissional que não é daquela área específica. E às vezes tá tomando algo que não seria o ideal. Não seria o ideal, não é na dosagem ideal, né? E não tá recebendo a orientação do que tem que fazer, né? De forma adequada. Né? Você falou do Venvance que tá em alta. Hoje em alta, né? Igual a Ozempic e tal. O Venvance, a gente vê que as pessoas estão tomando pela questão do foco, que dá essa, parece que é uma energia cerebral. Eu até falo, gente, toma o tal do ginseng, que é natural. Diz que é ótimo também. É bom, né? E aí eu falo assim, gente, dá o foco, esse foco, diz que tira a fome. Sim. Então, para esses adolescentes, essas adolescentes que a gente sabe que é uma fase que pode vir a ansiedade por querer abraçar tudo, né? E fica aquelas dúvidas. Eu ia te perguntar, qual que é o mal de se tomar o Venvance sem saber realmente, porque o Venvance é próprio para o TDAH. Sim, é um psicoestimulante próprio, porque o TDAH ele tem uma deficiência, já assim comprovado, que ele tem uma deficiência de dopamina. Então, quem tem deficiência de dopamina precisam de estimulantes. Por isso que, geralmente, quem tem TDAH se dá muito bem tomando café, tomando energético. É aquela pessoa que fica bem, não é aquela pessoa, nossa, eu fiquei sem dormir. Não, ela se sente bem com aquilo, porque é estimulante para ela. Entendi. Tanto que, né, foi até o tema do meu TCC quando eu terminei neuropsicologia, a associação entre o TDAH e o risco para abuso de drogas psicoestimulantes, que é cocaína, né? Que são drogas assim que estimulam porque eles se sentem muito bem. Então, tem esse outro fator, né? A pessoa, ela é muito curiosa, ela é impulsiva, e às vezes o ambiente não é adequado, ela vai para o uso de drogas. Entendi. E ela se sente muito bem com aquele uso de drogas, porque é estimulante, ela tá com deficiência de dopamina. O Venvance é um psicoestimulante que, para quem tem TDAH, a pessoa ela fica bem depois de usar. Ela fica bem, ela não sente... Porque os relatos, né, que a gente escuta de quem não tem TDAH e está tomando para poder estudar para concurso, por exemplo. Ela vai ter um pico ali de atenção, e não é todo mundo, também é um mito, tem gente que vai sentir só efeito colateral. Ela vai ter um pico de concentração no que ela está fazendo. É como se silenciasse aquela mente. Mas depois ela vai sentir uma queda muito grande. Parece assim que a pessoa ficou depressiva. Entendi. Ela vai ter uma queda de energia muito grande, uma queda, uma instabilidade no humor muito grande, uma exaustão muito grande. Porque a mente dela, o cérebro dela não precisa daquilo.
né? Entendi. Ela precisava de outras coisas. E acaba se tornando um vício, esse medicamento, a pessoa realmente depois vai se tornando dependente? Se torna dependente. Primeiro porque também tem a dependência psicológica. Então a pessoa passa a achar que ela só estuda bem, só tem um bom desempenho. Né? Tem pessoas que usam até para fazer academia como pré-treino. Pois é. Não, né? Tá uma coisa assim que eu vejo o povo falando desordenado. Igual a Ozempic. Que eu sou a favor da Ozempic. Desde que você vá no médico especializado, faça exames, vê se pode tomar, se é necessário tomar. Mas as pessoas estão assim, não, eu tenho a receita, eu tenho um médico que é amigo, vou passar, papapá, e não está vendo o que pode estar prejudicando. Exatamente. Tem mulheres que tomam Venvance, né, ou Ritalina, que são os psicoestimulantes, para emagrecer, porque um dos efeitos colaterais é a redução do apetite. Né? Então, tem mulheres que tomam, várias pessoas tomam para poder emagrecer. Para não poder sentir tanta fome. É que nem você falou assim, desse estimulante, né? Mas o hiperativo, ele precisa do estimulante? Ele precisa do estimulante, porque ele justamente, ele não dá conta de focar. E, na verdade, ele está inquieto, ele está com tantos pensamentos, ele está com tanta coisa dentro dele, que ele não consegue ficar, vou ficar aqui tranquila. Ele tem uma necessidade de se movimentar, é como se fosse colocar aquela energia para fora, aquela energia interna para fora. Ele vai, eu acho que é mais fácil ele cumprir a rotina dele. Sim, porque ele consegue... Não, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso e eu consigo fazer. Ele consegue focar. Né? É interessante isso, mas o hiperativo ele precisa do psicoestimulante, que é a Ritalina, Venvance, né? Agora sai um novo no mercado também, que é o Atenta. Né? Que ele tem menos efeitos, a tecnologia dele é melhor, no sentido assim, ele traz mais resultados com menos efeitos colaterais, sabe? Então, é novo no mercado. Só com os testes que você faz, né, dentro da psicologia, vai se detectar, vai se ter esse diagnóstico. Não precisa fazer ressonância. Não. Entendi. Porque assim, a gente não tem, né, vamos dizer, um raio-x, uma ressonância, que dá pra gente ver o autismo, o TDAH. Enfim, então, o diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica. Então, nem sempre precisa de um teste. Se o médico ele for capacitado e ele não tiver dúvidas, por exemplo, que é comum, às vezes, TDAH e autismo caminharem juntos. Às vezes, eles são primos, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Pois é. Ou ter, por exemplo, altas habilidades e um TDAH, altas habilidades e um autismo. Se ele não tem dúvida, ele mesmo pode fechar o diagnóstico sem passar pela avaliação. Quando o médico ele tem algumas dúvidas ou tem dúvidas de alguma função que está ali prejudicada, ele manda para a avaliação que a gente consegue fazer essa avaliação realmente de forma detalhada e ele vai fechar o diagnóstico. Entendi. O psicólogo, ele dá diagnóstico. Porém, para as escolas, para a empresa, para medicamentos, só é reconhecido o atestado médico. Entendi. Entendeu? Então tem que andar junto, vamos supor, psicólogo com neurologista ou psiquiatra. Tanto quando eu faço a avaliação, eu coloco lá a minha impressão diagnóstica, então através dessa avaliação eu acredito, né, dentro desses resultados apresentados, que é um TDAH. Agora você vai procurar um médico, o médico ele vai fechar o diagnóstico para você e te passar medicamento, porque aí é da área dele, se ele achar adequado te passar um medicamento, né, ele vai passar, ou senão você vai para a psicoterapia, para reabilitação cognitiva. Assim, é importante também, às vezes, caminhar junto também o consultório. O dia a dia, realmente, não é só o remédio que vai fazer a diferença. Não, porque é comportamento, né? Você vai saber lidar melhor com aquele... Porque, assim, como não tem cura, eu acredito que a terapia, ela vai te ajudar... Sim. A você lidar melhor com aquele transtorno. A psicoterapia, ela te dá estratégias. Então, ela traz ali possibilidades para você, né? Igual quando eu vou fazer, assim, a parte da reabilitação, a gente senta, mas assim, qual é a sua rotina ideal? De que forma que pode funcionar? A gente olha como é que tá, olha que hora que vamos acordar, que hora que vamos fazer isso, aquilo, quem que pode te ajudar aqui, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que já é casada, o parceiro tem que estar muito presente, porque eu costumo escutar, né, é muito cansativo, porque eu já cansei de falar. Entendi. Parece que a mulher fala, né, às vezes parece que eu sou mãe.
Às vezes o homem fala, né, parece que eu sou pai, eu tenho que ficar lá falando, porque senão é desorganizado, eu sempre tenho que ficar arrumando a bagunça, eu sempre tenho que lembrar, sempre tenho que lembrar das contas, senão as contas vão vencer e a gente, né, fica sem energia, sem água, porque a pessoa esquece. É verdade. Então, tem todo um prejuízo já na relação ali. E o pai que fica muito sem paciência com o filho, às vezes, né? Sim. Fica agressivo e grita, já cansei de gritar, já bati e não resolve. Então... Parece que é tão óbvio, né? Às vezes, situações assim, no dia a dia, para uma pessoa que não tem um transtorno, é tão óbvia que acha que às vezes é sacanagem que a pessoa tá fazendo. Sim, é por isso que eu te falo, chama de preguiçosa, desatento. Tá fazendo pra me provocar. Exato. Não, isso aí é provocação, me desculpa, eu não acredito. É provocação. Desobediente. Eu falo desobediente, aquela pessoa assim, não, o que é isso? Que você fala e não tá escutando que o TDAH, às vezes, né, a criança, ela entra em hiperfoco, algo que ela tem muito interesse e naquilo ela consegue prestar atenção durante horas. Ela tá assistindo, você tá fulano, e ela tá aqui, ó. Tá nem te ouvindo. Esse menino só pode estar me provocando. Vou lá dar uma chinelada nele pra ele me escutar agora. E eu ia te falar assim, o tanto que é importante, vamos supor, a criança que tem, o adolescente, da família também, fazer terapia para saber lidar com aquele transtorno daquela criança. Uma vez que a pessoa ela entra em terapia, entra a família em terapia. Porque tem que ajustar o ambiente. E até porque a terapia, assim, o seu trabalho vai além do auxílio ao TDAH, né? A pessoa pode ter TDAH, mas ela não tem só TDAH. Não. Ela tem as mesmas situações, as mesmas dificuldades que uma pessoa que não tem os transtornos, né? E precisa desse apoio psicológico também. E eu acho importante a gente estar falando disso também e mostrar aquele adulto que... a gente já falou que passou, às vezes, tendo essa dificuldade durante a infância, adolescência. Hoje tem, mas com o amadurecimento, eu acredito que muitos vão se moldando. Né? Às vezes nem estão fazendo terapia, mas automaticamente eles perceberam que, olha, para eu dar certo no emprego, para dar certo nesse relacionamento, eu tenho que ser mais. E você acaba forçando muito. Eu acho que isso gera muito até energia. Né, da pessoa, a pessoa tem que estar o tempo todo forçando, mas é interessante esse adulto que percebeu que desde a infância ele apresenta alguns sintomas, ele procurar um psicólogo e tudo para fazer os testes, né? E normalmente a pessoa que se toca ou é alguém que sugere que ela vá procurar? Quando é criança, parte muito da escola falarem para os pais. A escola ela tem essa função. E, assim, precisa melhorar muito porque, às vezes, o próprio ambiente educacional não tem muita noção dos transtornos. Acaba enquadrando. Tá alguma coisa estranha com essa criança. Mãe, eu acho que, né, investigar um autismo, um TDAH, que são os mais conhecidos. Exato. Mas, geralmente, a escola desperta os pais para isso, né? Quando é adulto, geralmente é quando a pessoa ou tá tendo prejuízo no trabalho ou tá tendo prejuízos na relação dela, né? Tá tendo crise por conta do comportamento que não tá bom. E as brigas são sempre pelo mesmo motivo. Aí a pessoa eu tô cansada de brigar lá em casa por conta disso, realmente decidi escutar que o parceiro fala, né? Eu acho que você precisa de ajuda. Você precisa ir no médico, ainda mais que a internet tá aí, né? Eu vi manda os vídeos, né, lá, encaminha. Eu acho que você tem isso daqui. Exato. Não, e a gente, a gente já se torna psicóloga. Já detectou que fulano tem isso. Exatamente. Ciclano, eu acho que ciclano tem autismo. Isso que você falou da pessoa se adaptar, acontece, é interessante porque, assim, como a pessoa precisa trabalhar, ela vai se adaptar bem no ambiente de trabalho. Então, pode ser que no ambiente de trabalho mascare essas dificuldades que ela tem. Que ela fala, eu preciso disso daqui, né? Eu preciso desse trabalho. Vai na casa da pessoa, às vezes, no ambiente dela. Ela desequilibrou, né? Não tem. Ela tá completamente desorganizada na vida dela, esquecida, não tá lembrando das outras coisas. E ela se sente extremamente exausta, que a energia tá toda... Aqui eu preciso prestar atenção. É isso, né? Eu acho que mentalmente cansa muito uma pessoa que tem esses transtornos e tem que estar se adaptando. Por isso que eu acho interessante, porque assim, se for necessário um medicamento
para melhorar, porque é qualidade de vida. Sim. Porque às vezes eu vejo as pessoas, né, já diagnosticando, que podem ter o TDAH, e aí, mas eu vejo elas exaustas. Sim. Mentalmente exaustas. Elas falam assim, olha, parece que eu tô sempre cansada, parece que eu tô sempre... Aí o que elas começam a deixar de fazer? Aquilo que não tem cobrança. Então, vamos supor, elas geram muita energia para o trabalho, porque ela sabe que ela, né, tem que trabalhar, ela tem que produzir. Sim. Mas quando chega em casa, ela já não quer fazer mais nada. Ela, tipo assim, não quer arrumar casa, aí tem que ver negócio. Então, o que ela não é cobrada, deixa de fazer atividade física, porque ali ela realmente está cansada. E às vezes as pessoas falam assim, mas a fulana é mole demais. Que moleza. Que é isso? Aí começam a se comparar, né? Eu acordo cedo, eu faço isso, quando eu chego, eu tenho um pique de ir pra academia, de fazer as coisas e durmo tal hora. E a pessoa, às vezes, vai ficando triste com isso. Porque ela fala assim, mas por que eu não tô dando conta? Por isso que o TDAH, ele geralmente tem muito problema com a autoestima. Ele vai se sentindo incapaz. Nossa, gente, mas parece tão simples para as outras pessoas, por que eu não dou conta? Exato. Né? Começa a se sentir realmente assim mal, né? De estar apresentando, nossa, mas realmente, né? Minha esposa já falou tantas vezes pra mim, a gente já discutiu tanto a respeito disso, por que eu não consigo me lembrar de fechar a porta do armário? Não é? E eu vejo que são detalhes. O Thiago tá rindo que ele lembrou de alguma coisa. As toalhas em cima da mesa, eu acho que a Fran tá tá te cobrando aí, Thiago. Mas assim, eu vejo que tem isso, porque são coisas tão simples para quem não tem um transtorno, tão fáceis, mas para quem tem é uma dificuldade imensa. E ela já passou isso pela infância, pela adolescência. Imagino tanto que ela já... sem tratamento, né? Ela já superou a energia que ela gastou. Sim. E adulto, eu acho importante o adulto, que às vezes pensa assim, eu já passei dessa fase da infância, da adolescência, eu já acostumei com isso mesmo, eu vou levar a minha vida. E aí não procura um tratamento adequado. Tanto que isso é sério para essa pessoa, porque ela vai deixando de fazer coisas básicas para o bem dela, para a saúde dela. Não vai numa atividade física, esquece médicos. Ela sempre vai deixando para depois. E a saúde vai ficando prejudicada. Eu falar isso já, a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Exato. Eu não tenho essa síndrome, tá, gente? Eu não tenho, não. Eu gosto da síndrome da metamorfose, borboletinha aqui, ó, que a gente vai aprendendo. Porque é muito ruim. A pessoa, ela não querer esse tratamento, ou ela achar, não, demora esses testes, eu tenho mais coisa para fazer. É caro demais, não vou investir nisso, E o tanto que é prejudicial, né, para tudo. E eu ia te perguntar, Ingrid, o que é o autismo? Que a gente fala Deixa eu só te interromper de novo. Não, pode ir. Só para aproveitar, porque eu vi, dei uma pesquisada também, só para finalizar o TDAH. Você disse que são situações, alterações de neurotransmissores. Mas eu vi também que às vezes pode ser também algumas ligações, até para saber se é verdade, para quem está nos assistindo, e se algumas situações dá para serem evitadas. A ingestão durante a gravidez de substâncias como nicotina e álcool, pode ser também por sofrimento fetal, por conta do problema ali do parto, e às vezes também exposição a chumbo, faz com que crianças pequenas com intoxicação ao metal apresentem sintomas de TDAH. Tem isso também, isso é muito bom mesmo. Isso, porque aí quando a gente fala de ambiente, é esse ambiente depois que a pessoa saiu, nasceu, mas é um ambiente intrauterino também. Mas é aquilo, não é uma causa específica, né? Porque se a gente, por exemplo, é o chumbo? Não, vamos resolver o problema, vamos tirar, né? Vamos tratar, a gente consegue, né? É o álcool, então realmente vamos tirar o álcool, não vai ter pessoas nascendo com TDAH. Mas como não se sabe a causa específica, a gente olha para fatores de risco. Então, esses são fatores de risco, né? Mas se a pessoa, por exemplo, não tiver uma predisposição genética, a gente sabe que, por exemplo, o pai que tem TDAH
tem 80% de chances do filho também nascer com TDAH. Olha o fator do pai, quando tem TDAH, passar, que o filho também tem mais do que da mãe. Mais do que da mãe. Olha só. Até bem porque maior. pega mais meninos tem TDAH, mais TDAH. meninos do que meninas, né? A mesma coisa com relação ao autismo, também são mais meninos do que as meninas. O porquê disso... Ninguém ainda não se sabe. Isso. Eu sei, assim, Thiago, que essa pergunta sua achei legal. Eu formei em nutrição, né, Ingrid? Bacana. E aí eu sei que vitaminas do complexo B, castanhas, nozes, não é que você chega para gestante e fala assim, ó, se você tiver essa alimentação certinha, seu filho não nasça com transtorno. Mas as pessoas que têm um transtorno são alimentos que ajudam... São os fatores de proteção, exato, né? na atividade cerebral. Sim. Então, a gente vê muito. Então, assim, às vezes... pessoas que têm esses transtornos de déficit de atenção e tudo, a gente sempre fala, olha, vamos ver como é que tá as suas vitaminas do complexo B, né? A vitamina E, o selênio, para a gente aumentar, melhorar o ômega 3, né? O ômega 6, para a gente aumentar essa atividade cerebral, proteger esse cérebro. Por exemplo, um fator de risco, assim, enorme. Já é mais do que comprovado que não é para apresentar telas para crianças com menos de 2 anos, antes dos 2 anos. Assim, não tem discussão na ciência a respeito disso. Sabe? A Sociedade Brasileira de Medicina já falou, não é recomendado. Porque pode causar prejuízos na parte cognitiva. Por isso que teve uma pesquisa falando que o córtex pré-frontal está demorando, porque antigamente... se formava ali entre os 18 e 20 anos. E hoje eles estão vendo com as pesquisas, por causa das telas, tá havendo esse retardo na questão do córtex pré-frontal. Que é a adolescência tardia, que agora fala que a pessoa ela deixa de ser adolescente, que é o amadurecimento do córtex pré-frontal, com 24 anos de idade. Então, assim, você vê que está estendendo e o prejuízo está vindo aí por quê? Porque as escolas não estão se adaptando. E aí, você está prestando vestibular muito cedo, com 17, 16 anos, você já tem que decidir a profissão que você quer. E estão vindo profissionais aí que não se desenvolveram, não se especializaram, não estudaram tanto, porque essa formação está demorando. Então, você vê profissionais aí... Até para escolher uma profissão que a gente considera que é para o resto da vida, a taxa de arrependimento de pessoas fazendo essa recolocação profissional está muito grande. E eu estou vendo isso, assim, está tendo esse prejuízo muito grande e é algo, assim, que eu acho que as escolas, a educação, ela tem que estar mudando essa questão do ensino, está melhorando, porque... O ser humano está mudando, gente. Né? O cérebro, as crianças estão vindo de outras maneiras. É muita informação ao mesmo tempo. Infelizmente, não tem como até os 2 anos, até tem. Mas depois não tem como você chegar para um filho, uma filha, não vai ver celular, não vai ver tela. A gente vai ter que saber aí, vai ter que se adaptar à nossa evolução. Né? Fala agora sobre... a questão do autismo. Que aqui a gente já foi até vamos pular. Isso. Autismo, transtorno do espectro autista, que é o TEA, que a gente fala, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que temos níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Esses níveis são os prejuízos que a pessoa tem, então, a gravidade dos prejuízos que ela tem. Mas, para ser diagnosticado com um autismo, mesmo que seria o leve, né? A gente não usa mais o termo leve porque parece que passa a impressão de que é fácil, de que não é uma coisa tão preocupante, então tiramos esse termo porque ficou pejorativo. Então é nível 1 de suporte, porque a pessoa ela tem um alto funcionamento, então ela tem um desempenho profissional, acadêmico, é aquela pessoa que provavelmente vai receber um diagnóstico tardio, vai passar despercebido em muitas coisas. Entendi. Mas para ser diagnosticado com autismo, a pessoa ela tem que ter prejuízo na comunicação social, nessa comunicação e interação social. Então, a pessoa que tem dificuldade ali de
por exemplo, expressar os desejos, de falar sobre ela. É a pessoa que não gosta muito de estar em grupos, ela é mais isolada, mais fechada. Assim. É uma pessoa que ela tem dificuldade, por exemplo, de entender piadas, entender ironia. Então, às vezes, a gente tá rindo aqui de uma coisa, a pessoa tá, tipo assim... Não entendi a brincadeira mesmo, né? É igual que se você fala, o autista, ele é muito literal. Então ele tem dificuldade de entender essas coisas que a gente fala nas entrelinhas, essas metáforas, entendeu? Então a pessoa ela vai se sentir inadequada socialmente. Então ela precisa ter esse prejuízo no social e ela precisa apresentar padrões restritos e repetitivos de comportamento. O que é isso? A pessoa que vira e mexe é a pessoa... eu gosto muito de carros. E são carros vermelhos. E ela olha aquilo durante horas e pesquisa sobre aquilo profundamente. Ela tem padrões, assim, restritos de interesse. Não, ou eu só gosto... por exemplo, um rapaz de 19 anos que eu fiz avaliação neuropsicológica. E tardio, né? Com 19 anos, mas foi diagnosticado com autismo. E ele tinha muito interesse, apaixonado por inglês, muito interesse em inglês, e ele queria ficar conversando com as pessoas em inglês. É um padrão restrito e repetitivo de comportamento. As pessoas, primeiro, não é todo mundo que sabe inglês. Sim, claro. E mesmo que soubesse, ninguém quer sentar numa roda e ficar só conversando em inglês. E o povo devia falar, nossa, que homem chato. Entendeu? Então eu também não quero interagir com as pessoas, porque eu quero falar inglês e pra mim estar lá com elas não é interessante. Então olha o prejuízo social que aquela pessoa vai ter. São pessoas que não gostam muito de barulho, porque eles falam que o autista, eles não suportam muito barulho, né? Isso. Por isso que a gente chama de espectro. Porque cada autista vai apresentar o autismo de uma determinada forma. Então, ele precisa, é critério diagnóstico, ter esse prejuízo social e ter padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Aí a gente olha para outras coisas, para o espectro. Então, tem autista que vai ter sensibilidade a som, mas tem autista que não. Mas é comum que se tenha barulhos altos, lugares cheios, com muitos estímulos. Não, a gente olha o perfil sensorial, que a gente investiga. A sensibilidade auditiva, mas a sensibilidade do olfato também, dos sentidos, pessoas que não gostam de cheiros fortes ou cheiros específicos. A sensibilidade tátil dela, então pessoas que não vestem qualquer tipo de roupa, só vestem determinadas roupas, não gostam, ficam agoniadas com certo tipo de tecidos, né? Elas costumam falar, eu tenho agonia com certo tipo de roupa, tenho gastura no meu corpo, me dá vontade de tirar, né? Tem a sensibilidade do paladar, então pode apresentar seletividade alimentar. Então a pessoa a vida toda come o quê? Né? Arroz e feijão e carne. Não aceita uma verdura, tem essa dificuldade mesmo. Não aceita ao ponto de eu não quero experimentar isso. Porque às vezes a gente tem as nossas preferências. Sim, mas deixa eu experimentar isso daqui. É. Às vezes a pessoa que está dentro do espectro, ela não consegue nem experimentar aquele alimento. Entendeu? E aí pode ser seletiva por cor também. Geralmente a gente repara a criança, né? A gente pergunta, tem seletividade alimentar? Tem criança que só come coisas nas cores brancas, é por cor que ela come. Só come coisas amarelas, né? Então ela tem a seletividade na cor ou na textura. Só come coisas líquidas e pastosas. Exato. Outros que não come nada que é pastoso, só come comidas sólidas. Não, eu mesmo, até hoje, eu não misturo, mas eu até agora eu não fui detectada com autismo, não. Mas eu não misturo, gente, eu não consigo misturar coisa pastosa com líquido. Tipo assim, um purê com feijão. Não combina, não existe. Pra mim já combina super. Exato. Eu vejo assim, pra mim é purê e arroz. Aí tudo bem. Mas o purê e o feijão, eu falo, não, feijão com caldo e mistura com purê, não dá, não rola. Purê com uma lasanha com molho. Isso. Então, assim, eu sempre tive isso, né? E às vezes você falando aí da pessoa que tem o autismo, e eu não fui diagnosticada, gente. Às vezes a mãe até pensa, ai, meu filho tem isso, então... É por isso que é espectro. Não é só isso. Não é o que vai trazer o diagnóstico. São coisas que, às vezes, você vai falando também, não, eu sou assim, sou assim. Mas não necessariamente, porque às vezes junta essa dúvida mesmo. Junta. Porque tem tantas coisas assim, não, eu já li... Coisas que são normais. A pessoa tem um toque. Aí tem um toque, aí a repetição. Aí vem na repetição. Será que na repetição já é o autismo? Mas aí é uma repetição que traz prejuízo.
A pessoa, ela repete ao ponto dela perder a hora porque ela está repetindo, dela não conseguir ficar sem repetir aquilo, entendeu? Sim. Então, assim, por exemplo, no toque, a pessoa ela tem toque de verificar se a porta está trancada. A pessoa, ela vai tantas vezes verificar que ela passa do horário porque ela está verificando a porta. E às vezes ela não fica bem em outro local porque eu deveria estar lá verificando a porta. Então, é o prejuízo que aquele comportamento traz. Tem gente traz. que volta, né? Que tipo volta. assim, já chegou no local, aí ele fica tão agoniado. E aí volta. Que a gente fala que chama de pensamento obsessivo. Ela tá com um pensamento não, olha tão o naquilo tempo que ela dessa. não... E quem tem toque, tem TDAH, pode ter autismo, pode. Os transtornos podem se mesclarem. Pode. Por isso que é muito importante o diagnóstico diferencial. Porque às vezes a gente tá assim, é autismo e TDAH, autismo, às vezes é os dois. Aí eu fico pensando assim, tanto que a qualidade de vida é péssima. Sim. Né? Porque você precisa tocar a sua vida e tudo. Ninguém vai chegar e falar, não, vou ajudar, porque, né? E a gente também quer se sentir útil. Todo mundo quer se sentir produtivo, né? Sim. Tá fazendo aí sua vida com famílias e tudo. E algo que eu escuto muito, que assim, nossa, parte meu coração, quando a gente fecha o diagnóstico, a pessoa fala, agora eu sei que eu não sou esquisita, eu sei que eu não sou estranho, problemático, eu sei que de fato eu tenho agora um transtorno dos meus comportamentos, né? Agora eu consigo me entender. E a pessoa, às vezes, ela chega com essa angústia, eu só queria ser normal, eu só queria agir como uma pessoa normal. E graças a Deus, o autismo também tem tratamento? Tem tratamento, não tem cura, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, a mente dela funciona. Quando a gente está falando de nível 1 de suporte, vamos dizer assim, que a pessoa, por ela conseguir se adaptar, ela tem um alto funcionamento cognitivo, ela consegue se adaptar, não é que é menos sofrido para ela, claro, mas ela consegue até estar inserida ali na sociedade, desempenhar o trabalho, estudar. Quando a gente vai falando de nível 2, nível 3 de suporte, a gente fala aquele autismo que não é bonito, é o autismo que é sofrido mesmo, que às vezes a criança se machuca. Aí, às vezes, a criança, a pessoa, ela não é verbal, ela não se comunica verbalmente com as outras pessoas. Aí é o que a gente vê, né? As APAES cheias, os CAPS cheios, as mães, assim, tendo que levar os filhos, né? O tempo todo em terapia durante anos. A intensidade das terapias é bem maior, tem que ser muito frequente. Tem que tomar, às vezes, né, vários medicamentos, porque a pessoa realmente, ela não, vamos dizer, consegue ter um funcionamento social. Então, vamos supor, o autismo no nível 2, no nível 3, ele já muda a rotina. Não é assim, não tem como ter uma rotina de uma pessoa que não tenha transtorno. Exatamente, né? Isso que às vezes acontece dos pais terem que sair do trabalho e ficar em função daquela criança. Porque o nível 2, nível 3, o diagnóstico é mais rápido, né? Porque você vê que a criança, ela tem um comportamento muito notório, diferente. né? Muito, assim. Não fala, tá com atraso de fala. Antigamente, assim, existiam os hospícios, né? E as pessoas eram jogadas lá. Tá? Alguns podiam ter um tratamento um pouco melhor, tá? Mas a gente fica com aquela imagem, assim, de... Eram pessoas que tinham autismo que estavam lá? Ou eram alguns outros transtornos? Que a pessoa falava de forma pejorativa, os doidos, né? Os doidos, era isso que acontecia. Isolavam todas as pessoas em um lugar que tinham todos os comportamentos que não eram considerados aceitáveis. Exato. Então, tinha até depressão. Então, colocava lá na turma. Quem tem depressão, dependência de álcool e drogas, colocava o autista, colocava as pessoas com esquizofrenias, todo mundo juntos, e elas eram tratadas assim como... Né, pior que animais. E eu penso assim, o tanto que piorava o quadro daquela pessoa. Porque uma pessoa que não tenha transtorno, você coloca num ambiente desse, ela não fica bem. Não fica bem, né? Então, graças a Deus, a gente vê que está mudando, né? Sim, Thiago, a forma assim, de entender isso, de entender. Né? Hoje eu vejo, assim, você cuidar da saúde mental, você ir para o psiquiatra, psicólogo. Ainda tem um certo preconceito, ainda mais com psiquiatra, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, psiquiatra, eu?
Pelo amor de Deus, eu não tô doida. Né? Exatamente isso. E a gente vê que não, que hoje o psiquiatra, ele também vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Porque o cérebro também é um órgão, gente. São hormônios, tudo interfere. E é importante a gente estar falando sobre esses transtornos aqui, porque eu penso assim, no adulto, porque hoje a criança, o adolescente, essa geração, já está pegando um quadro melhor. Sim. Né? Hoje os pais estão mais atentos, a escola está mais atenta a algum comportamento para já se tratar aquilo. E hoje eu penso no adulto que já sofreu com isso e que tem dúvidas que fala assim, gente, será que eu sou? E fica ali, né? Tipo assim, eu não vou procurar ajuda. E até porque também tem medo do diagnóstico. Você falou medo do diagnóstico. Algumas pessoas, para algumas foram libertadoras, mas para outros pode ser justamente o contrário. Né? Assusta você falar, olha, você tem um transtorno e tudo. Quando chega para avaliação neuropsicológica, que é o adulto, às vezes ele já está tão incomodado realmente com aquela situação que ele realmente quer fazer, ele quer descobrir o que é, se é um transtorno ou não. E essa consulta neuropsicóloga, eu até anotei aqui, é para saber se você começa do zero, ou você já fala, não, ela deve ter alguma aqui, eu vou levar. Não, ou você faz a consulta para abranger todos esses aspectos que existem de transtornos, e depois disso você direcionar. Na avaliação neuropsicológica, a gente investiga tudo. Mas claro que são muitos testes, então, né, para não ficar lá meses aplicando testes, então eu já formulo algumas hipóteses, né, porque aí pela experiência, estudando, então assim, as características que essa pessoa está falando, né, lá nos bastidores, pode ser um TDAH, pode ser um autismo, então eu começo a aplicar testes mais específicos para aquilo, mas na avaliação se investiga tudo, porque eu falo, a avaliação ela responde a pergunta. Cheguei, doutor, acho que eu tenho TDAH. Então tá, vamos investigar. Então a gente vai conversar desde a gestação até os dias atuais. Mesmo que a pessoa é adulta, se tiver pai e mãe vivo, eu converso com pai e mãe, converso com colegas, converso com o esposo, a esposa, converso com o filho, converso com pessoas que convivem com aquela pessoa para eu entender o contexto daquelas dificuldades, se realmente é. Aplico todos os testes gerais, que já tem de memória, de atenção, de inteligência, e partindo dessa hipótese para até TDAH ou não é TDAH? Na verdade, você tem um perfil neuropsicológico de uma pessoa autista. Ou então, olha, você não tem nenhum transtorno. O que isso aqui é uma disfunção no comportamento, às vezes por falta de estimulação, né? Às vezes, nossa, eu tenho muita dificuldade de aprender, não sei, eu tenho algum problema. Não, é porque não foi estimulado desde lá da infância, ficou sem estimulação. E cérebro a gente precisa estimular. Exato. Né? Porque a gente chama da neuroplasticidade. O cérebro vai aprendendo, criando novas conexões e tudo. Isso. Mas se a pessoa não é estimulada, a mente dela, realmente, a gente fala, fica com a mente pequena, fica calcificada. E ainda mais hoje, pode ter muito isso também, não ser um transtorno, porque hoje as pessoas não estão lendo tanto. Hoje é mais celular. Ao invés da a pessoa tá aqui na rede social, Instagram, aí fica não sei quantas horas no Instagram, poderia estar lendo um livro. Sim, e não consegue, porque aprendendo. Instagram estimula muito rápido, é um estímulo que muda o tempo todo, você passa um vídeo, passa outro. Quem vai ter a paciência, realmente treinou a atenção para ler um livro. Exato. Para assistir um filme. As pessoas se queixam, eu não consigo sentar e ver um filme, não consigo sentar e assistir uma série. E eu falo, essa geração dos adolescentes, de agora, das crianças, eu tenho que ter um estímulo, porque elas não estão sendo estimuladas. Hoje, assim, na minha época, eu até falo para minha filha, né? Eu falo assim, nossa, se tivesse isso na minha época, ia ser bom demais. Gente do céu. A gente ia fazer um trabalho, tinha que ir para a biblioteca, tinha que pegar não sei quantos livros, tinha que ler, né? Pegava um pedaço de um livro, um pedaço do outro, para montar, escrever à mão. E hoje não, já tem você vai no Google, você quer saber um assunto, digita lá, já vem. Tudo prontinho para você. Às vezes, você nem escreve. Você pega um pedaço ali do texto e joga. Então, você copia, cola. Isso. Então, você nem está estimulando, porque o escrever,
a gente estimula muito, né, a memória quando você está realmente escrevendo. Tanto é que quando eu estudo hoje, eu não dou conta. Eu falo, gente, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção numa aula ou algo que eu tenho, sem escrever. Eu preciso escrever para eu estar fixando aquilo na minha memória. E eu vejo que hoje não, eles estão ali na aula, ainda mais depois da Covid, né, que foi tudo online. E aí a gente vê assim, eles olhando, a professora lá ensinando. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas não escreve? Cadê o papel? Já é tablet, né? Só o tablet. Exato. O digitar para mim não funciona. Eu não aprendo. Eu também não. Eu preciso escrever. Sentar, ler o livro, pegar o papel. Exato. Ingrid, você falou sobre esquizofrenia. O que é? Bom, a esquizofrenia, ele é um transtorno que tem um fator genético muito importante. Também. É um transtorno. Não é qualquer pessoa que vai desenvolver, mas tem um fator genético. Mas não é porque se tem um fator genético que vai também chegar uma fase da vida que a pessoa vai desenvolver aqui. Geralmente, acontece algo... A pessoa que tem um fator genético, acontece algo muito traumático na vida dela, que ela, né, interpretou como traumático, porque o que é traumático para um, às vezes, não é para outro. Exato. Perfeito. E aí, ela teve um descolamento da realidade. É como se a mente dela criasse uma realidade que é mais acessível para ela, que é melhor para ela viver. Então, quando você vai, às vezes, em clínica psiquiatra, não sei se vocês já foram, mas às vezes você vê a pessoa falando nada com nada. Então, a pessoa, ela... Por exemplo, né, o último caso que eu acompanhei de esquizofrenia. Então, a moça falando, não, é porque, assim, eu sou parente do Jorge e Matheus, eles vão vir aqui me buscar e eu trabalho junto com eles. E você sabe, por exemplo, que aquilo não é uma realidade. Claro. Mas é uma realidade para a pessoa, ela realmente acredita naquela, ela não está inventando. Ela realmente é real para ela. Ela tá esperando eles virem buscar ela, porque ela trabalha com eles e trabalhou a vida toda e conhece os filhos, conhece a esposa, dentro da casa deles. Eles acreditam mesmo. Eles acreditam. Então, vamos supor, o esquizofrênico... Que é mais conhecido, né, pejorativamente como os doidos, os loucos, né? Sim. Eles não necessitam, para geralmente ter esse diagnóstico, não necessita de... Porque eu entendi que esquizofrenia era uma pessoa que acha que está sempre sendo perseguida. É porque ela pode ter um dos sintomas, que é a mania de perseguição, né? Ela entrou numa paranoia ali. Então, ela pode achar, pode se manifestar também, daqui a um pouco vai sair no próximo DSM, a esquizofrenia como um espectro. Porque não é todo esquizofrênico que é da mesma forma. Não é assim, esse quadradinho. Sim. Então, a pessoa, ela pode ter isso com perseguição. Ela pode achar, né, que estão querendo matar ela. Tipo assim, eu tô com esquizofrenia, né? Você me ofereceu um copo d'água, você colocou alguma coisa dentro desse copo que você está querendo me matar, né? Exato. Então, a pessoa, ela tá com um descolamento daquela realidade, sabe? Ela tá interpretando aquela realidade de uma maneira muito distorcida. E geralmente também que geralmente são as pessoas que vão para internação, aí são as pessoas que às vezes... Já viram casos de pessoas que tiram a roupa no meio da rua e saem andando, assim como... Sim. Tirar a roupa no banco e elas começam a andar... Né? Então, são pessoas assim que, meu Deus do céu, interna, chama um bombeiro, vamos internar aquela pessoa, porque ela já tá num estado assim tão crítico. Entendi. Porque, às vezes, quando ela tá no início, e as pessoas geralmente têm medo de pessoas esquizofrênicas, que acham que elas vão ser agressivas, que elas vão matar, meu Deus, que medo. Pessoas que têm muito medo. Na verdade, elas são mais perigosas para elas do que para outras pessoas. Né? Então, às vezes, elas estão agressivas porque elas querem se defender. Elas acham que vocês vão fazer alguma coisa com ela. Então, elas se tornam agressivas. Ela tá reativa. Eu vou me proteger, eu tô aqui com um pedaço de pau, porque se você vier aqui, eu vou me defender. Né? Então, mas são pessoas que estão ali descoladas da realidade, estão achando que alguém estão querendo fazer mal para ela, muitas vezes, e precisa de fato de internação. Precisa, assim, para ela não colocar a vida dela em risco. E geralmente essa realidade que elas criam é mais intensa. É algo que seja mais intenso. Porque tem a questão da mitomania, né? São aquelas pessoas que... A mitomania é a pessoa que tem compulsão por mentira. Exato, que ela cria uma realidade para ela também, que ela acredita naquela realidade.
Só que na mitomania, a pessoa ela sabe que ela tá mentindo. Ela tem essa consciência. Ela tem consciência, entendi. mas ela não consegue parar com aquele comportamento. Entendi. Ela tem uma compulsão por mentira, mas ela sabe, ela cria, ela tem essa consciência que ela está criando aquela história, mas ela te conta como se fosse uma verdade e você vai acreditar nela. Acredita. E é uma verdade que condiz. Não é algo... Porque, assim, eu entendia que a esquizofrenia, a pessoa cria algo que é tão, assim, intenso que a gente não acredita. A gente fala assim, não, mas não tem lógica. Não. Né? E geralmente é muito ligado ao contexto religioso. É mais comum a pessoa entrar em surto, na esquizofrenia, no surto psicótico, num contexto religioso. Então, eu sou Jesus. Tem essas pessoas que falam, né? Eu sou Jesus. Por isso que a gente tá gritando vê. dentro do ônibus. Sim. E o demônio vai pegar você e isso. E né? tem tratamento também? Tem tratamento. Geralmente, quando tá em surto, precisa da internação. Hoje as internações... Antigamente, era hospício, chegava e jogava a pessoa lá. Tá? Sim. Hoje existem essas internações? São clínicas especializadas? Tem as clínicas particulares, mas aqui, né, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, as públicas, elas são mais conhecidas, como a Apax, que também atende uma parte que atende o SUS, né, geralmente tem o Vacilichu, que também, né, a particular, a parte que atende o SUS, então são mais a Clínica Bom Jesus, por exemplo, que é particular, mas tem a área que atende o SUS, né, porque o setor público ali não consegue, vamos dizer, né, ter tanta demanda. Tem os CAPs que aceita, mas o CAPs não tem acolhimento da pessoa ficar lá, ela vai todos os dias e vai embora. Ela faz hospitais, que são hospitais psiquiátricos, a pessoa ela fica de internação lá. Então ela fica, né? Tanto e tá mais humanizado as clínicas mas hoje. Precisa melhorar muito ainda. Né? Muito. Porque a gente vê assim, já não é fácil a pessoa estar ali, ela sai do ambiente dela, do ambiente familiar, das pessoas que ela tem convívio, muitas tão consciente mesmo, né? E é muito difícil você já tirar desse convívio, você muda esse ambiente, a pessoa perde a produtividade dela. Eu acho que tem que ter mais... Principalmente no SUS, porque aí tem a ala feminina, a ala masculina, os quartos, mas ficam, né, 3, 4 mulheres no mesmo quarto, com diferentes transtornos. E aí tem o horário das visitas, né? Que a família vai. Que você vê muito nas visitas, assim, pelo amor de Deus, mentira. Daqui que a pessoa melhorou um pouquinho, eu não consigo. Aqui com essa gente doida. Eles mesmos falam assim, esse pessoal é doido, eu não quero ficar, eu não sou doida assim, né? Eles vão eu imagino, assim, que é muito difícil. Eu sei que, às vezes, para a família também é muito difícil tomar essa decisão, né? Quantas famílias você vê que relutam, né? Tipo assim, quando fala, olha... do jeito que tá. A gente sabe que tem casos que tem que ter a internação até para segurança mesmo, um tratamento mais adequado, né, também. Mas, assim, eu queria muito, assim, que a gente até, quem estiver depois assistindo, né, fazer um apelo, assim, para ter mais uma humanização até com o paciente e a família. E as pessoas procurarem terapia. Né? A família que tem tudo também procurar a terapia, porque às vezes a família pensa assim, eu não tenho esse problema, eu não tenho esse transtorno, mas ali aquela situação tá gerando para você, né, um desafio, um transtorno também, porque você fica mais ansiosa, né? Você já começa a ter um quadro aí de tristeza pela situação e você tem que saber lidar com isso. De você ter que internar, tomar essa decisão, que é muito difícil. E de manter, porque é isso, a pessoa chama, me tira daqui, a família fala, já tá bem, vou tirar. Tirou, não era para tirar naquela hora, assina o termo, retira a pessoa tem uma recaída e volta para internação de novo. Né? Então, é triste, assim, né? Você, quando falou do TDAH, falou que muitas pessoas, assim, pela questão do estimulante, optam por algum tipo de droga, tipo cocaína. Sim. Mas quem tem, até de forma geral, os transtornos, eles buscam realmente o vício, assim, como um conforto? Sim. Ainda mais quando são pessoas, vamos dizer, em situação de vulnerabilidade mesmo social. Né? Então, são pessoas que não têm muito estudo, às vezes nunca nem ouviram falar em transtorno, onde as drogas são mais acessíveis, o ambiente familiar é instável, então as oportunidades para o uso chegam mais cedo, né? São mais ali acessíveis.
a pessoa tem um fator genético importante, às vezes nem ia desenvolver, mas por conta do uso de algum tipo de droga, por exemplo, a maconha, ela é mais ligada ao desenvolvimento de esquizofrenia. Entendeu? Entendi. Por exemplo, o TDAH é mais ligado, ao uso da cocaína é mais ligado para quem tem TDAH e tem uma piora daquilo, porque vai piorar o quadro. A pessoa ela até sente bem em determinado momento, mas vai ter uma piora no quadro. O álcool, a dependência álcool é mais ligada a quadros recorrentes de depressão. Entende? Então, assim, a droga e o álcool é um fator, assim, de risco para quem tem uma predisposição genética. Ah, mas como que eu vou saber se eu tenho predisposição ou não, se eu vou viciar ou não, se eu vou desenvolver, por exemplo, uma esquizofrenia ou não? Porque a esquizofrenia é desenvolvido. Pode ser que a pessoa, mesmo com fatores genéticos, está uma vida ali mais estável, trabalhando, estudando, não passou por grandes situações assim que possa. É uma pessoa mais autoconsciente, que às vezes algo não vai traumatizá-la, ela vai passar sem desenvolver esquizofrenia. Mas aí usou na adolescência, principalmente na adolescência. Álcool, experimentou algum tipo de droga, experimentou maconha, de repente desenvolveu. Aí é pro resto da vida, porque uma vez que você desenvolve, que você tem um surto psicótico, você desenvolve um quadro de esquizofrenia, vamos dizer, a chance de você ficar tendo crises, ela é muito maior. Porque aí, às vezes, a pessoa não cuida da primeira vez, não faz o tratamento adequado. E tem que continuar fazendo a terapia. Ela pode continuar, tem que tomar os medicamentos, claro, mas a terapia, mesmo ela estando fora da crise, ela tem que continuar. É, porque aí ela vai... Na terapia se trabalha muito autoconhecimento. Então, a pessoa ela vai entender o que é o fator de risco para ela, como que ela vai lidar com aquilo, como que ela vai lidar com as pessoas ao redor, né? De que forma que ela pode fortalecer essa autoestima, essa autoconfiança, né? Para ela justamente ser um fator de proteção para ela não entrar. Na psicoterapia é interessante, porque ali geralmente o terapeuta está acompanhando toda semana. Às vezes eu percebo o meu paciente ele entrando, às vezes, né, num quadro de mania, uma pessoa com transtorno bipolar. Mas você tá diferente. O que foi, né? Tá com alteração no sono, tá com alteração no apetite, é um acompanhamento tão de perto que às vezes a pessoa não percebeu, mas eu percebi que ela tá diferente. E é engraçado que eu falei assim, se a gente for falar de todos aqui, a gente vai falar. Hoje o bipolar também tá famoso. Tá. Hoje qualquer pessoa a gente fala, bipolar. Fulano é bipolar, porque uma hora tá bem, outra hora... Eu mesmo falo, gente, tem dia que fulano dá bom dia, conversa e tal. No outro dia, mal dá bom dia. Parece que a gente até fez alguma coisa, tá de cara feia. Aí eu falo, é bipolar isso. Porque o transtorno bipolar não é essa mudança que acontece repentina no humor que acontece. Claro que o bipolar ele vai ter mais alteração. Mas o bipolar são dois polos. Um polo depressivo, que a pessoa ela tem que ficar pelo menos 2 semanas em um quadro depressivo. E depois ela tem que apresentar pelo menos um quadro de hipomania ou mania. O que é a mania e hipomania? É a pessoa que ela tem um excesso de energia a ponto dela dormir 3 horas. Se dormir, às vezes vira à noite, fica 2 dias sem dormir. Dá conta, tranquilo. É uma pessoa que geralmente ela muda o estilo dela do nada. Ela fica super comunicativa, às vezes hipersexualizada. E aí se envolve com vários parceiros sexuais, porque ela tá com tanta energia, ela tá tão interessada, mudou o estilo, ela gasta mais dinheiro. Entendi. E o que acontece é que a pessoa, depois que ela cai em si, aí entra no ciclo da bipolaridade. Um quadro de mania e hipomania. Aí, quando ela tá melhorando daquele quadro, ela vai se dar conta do que ela fez. Tipo assim, não era eu. Por que eu fiz isso? Por que eu gastei meu cartão dessa forma? Entendi. Por que eu me relacionei com essas pessoas? Aí é um fator de risco para ela entrar no polo da depressão. Aí 2 extremos, assim, 2 né? extremos. Tipo assim, uma hora muito, muito depressiva, outra hora, assim, com aquela energia, aquele transformei minha vida, nunca tive época melhor na minha vida, tô na minha melhor fase. E depois você vê que a pessoa ela não está tão bem novamente. E você vê, né? Não é, então, essa mudança de humor que a gente acha assim, agora eu acordei bem, tal. Aí, depois do almoço, eu já tô, nossa. Isso é bipolar. Uma hora você tá assim, outra hora você não tá. Ficou bravo, nada que foi. É difícil. Agora, vou mudar a pergunta. Existe alguém que não tem algum tipo de transtorno?
Existe. O Thiago, acho que a cabeça, o pensamento do Thiago já deve estar assim, meu Deus do céu. Eu devo ter um punhado de coisa. Por incrível que pareça, não é tão fácil ter um transtorno. Hoje em dia, a gente brinca com isso, né? Não. Se for falar dos transtornos, quando eu tô estudando, eu falo, meu Deus, tenho todos os transtornos possíveis. Exato. Não, que são os traços reais. Você sabe que a internet tem de tudo, né? E uma vez eu lendo que a criança que tem princípios, sintomas de autismo, ela anda muito na pontinha dos pés, são crianças que o povo fala, senta em W, senta com as perninhas em W que a gente fala. Exato. Brinca com coisas que não é de brinquedo, mas tipo, se interessa muito pela caixa do brinquedo, pela caixa de remédio, não sei o quê. Aí um dia eu brincando com minha mãe, eu falei, nossa mãe, eu lembro que eu brincava muito com caixa de remédio. Meu Deus do céu. Ó, buscando lá na infância. Lá na infância, né? Então, assim, por isso que eu acho que hoje também, assim, a pessoa tem medo, tem certas pessoas que têm medo do diagnóstico e tal, mas tem gente também que até prefere descobrir e se que tem... busca, eu falei, quem procura acha. Se você ficar procurando TDAH em você vai achar. Então, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, não é possível, porque se eu descobrir... Talvez eu fazendo o tratamento correto, tomando o medicamento correto, eu melhore minha qualidade de vida. Então, assim, eu acho que, de qualquer maneira, é bom a pessoa procurar. Se ela já está perdendo a qualidade de vida... Então, ela tem que falar assim, olha... Você só é uma pessoa difícil. Você não tem transtorno. Exato. E às vezes também você vai falar esse diagnóstico é ruim também, viu? Que aí você pensa assim, e agora? Não tem remédio pra isso. Não tem. Não tem. Você vai... Mas aí eu penso assim também, né? Se a pessoa tiver com o coração aberto, né? A mente aberta, ela fala, vamos fazer uma terapia pra me ajudar também. Aí entra a espiritualidade. Espiritualidade, pra eu saber lidar com esse, né? Essa personalidade mais difícil. Porque tem gente que você vê que é muito difícil. Eu vi um filme falando sobre a bipolaridade, que é com esqueci o nome da atriz, é bem famosa. E ela mostra isso mesmo. Ela é demitida do emprego porque ela não consegue trabalhar. É uma depressão que a pessoa fica deitada, não consegue sair, a casa fica toda bagunçada. Eles não conseguem nem fazer as necessidades básicas, assim, escovar os dentes, exato, tomar banho. Não toma banho, fica deitada. E eu falei assim, nossa, eu não tinha essa noção que o transtorno de bipolaridade era desse jeito. Para mim era só mudança de humor. Mas você vê que a pessoa não dá conta de fazer as coisas. E é muito tempo. Aí ela chega no trabalho, aí a patroa fala, olha, não tem como mais você ficar aqui. E mostra toda a rotina dela. Aí ela namora... Aí ela depois não quer atender mais ligação do namorado. O namorado fica ligando. E ela não quer. É difícil para as outras pessoas entenderem, porque... Como assim tá em depressão? Porque um dia desses estava aqui, ó, saindo, foi pra festa. E agora tá assim? Então, não. É muito difícil. Então, assim, eu acho que tem algum sintoma, o seu filho apresenta, você apresenta, qualquer tipo... Procurem, porque assim, vai ter, eu acredito que vai melhorar a qualidade de vida do que você ficar só no achismo. Sim. Será? Não, então vai logo e descobre, e resolve. E além até de achar mesmo, assim, ter esse papel, esse contato junto com a psicóloga, né? Cada dia mais, assim, porque até pra gente ter uma saúde mental melhor, porque problema todo mundo tem. Sim. Esse a gente não tem como a gente tirar. Seja pela ansiedade, aqui que a gente nem falou aqui do TAG, aqui do transtorno de ansiedade generalizada, mas pelo dia a dia mesmo, todo mundo tem seu problema. E às vezes a gente precisa desabafar e conversar com alguém que você tenha assim, a confiança que você pode conversar da melhor maneira possível. Sim, eu costumo falar assim que todos nós temos problemas, mas nós precisamos de problemas que damos conta de resolver. Então, se você está com um problema, já tentou de um jeito, tentou de outro, você não está dando conta de resolver, é hora de você procurar uma psicoterapia. Você não precisa ter um transtorno. Vamos trabalhar isso na psicoterapia. Exato, né? sim. E encontrar estratégias e receber orientação. É um lugar de escuta, porque muitas vezes a gente não tem esse espaço, as pessoas não querem ficar ouvindo, não querem. Né? Então, um espaço de escuta, que é um espaço sem julgamento. Eu sempre falo, eu não tô aqui para falar num lugar de
ter mais conhecimento sobre a sua vida do que você mesmo, né? Claro. Mas eu tô num lugar aqui para juntos a gente ir pensando nas soluções e estratégias de que forma que você pode lidar melhor com isso. E só para terminar aqui, que a gente estendeu demais, né, Thiago? Para não tomar seu tempo, a gente viu que para bipolaridade, para esses transtornos, tem um tratamento, não tem cura, mas tem um tratamento, graças a Deus, né? Tem a terapia também. E no caso do que a gente estava falando lá no início, de traços de narcisismo, também tem esse tratamento? Quando a pessoa descobre que, tipo assim, eu tenho essa Para traços, a gente faz o tratamento com a psicoterapia. Muitas vezes não precisa do medicamento. Vamos entender o contexto desse comportamento. Exato. Né? Tudo que a gente faz porque a gente tem um benefício com aquilo. Então, qual o benefício você tem de manter esse comportamento que ele não é legal para as outras pessoas? Porque a gente fala assim, eu não preciso. Tá bom, você não precisa. Mas às vezes as outras pessoas estão achando super difícil conviver com você. Claro. E eu penso assim, a pessoa também que descobre que tem narcisismo, porque eu acho muito forte. Geralmente o narcisista, ele não procura tratamento porque ele não precisa. Na cabeça dele. É verdade. Tipo assim, pra que eu vou procurar? Não procura. Eu tô ótima, eu sou superior a todo mundo, porque narcisista não procura tratamento. E eu vejo assim, eu falo, gente, o tanto que deve ser difícil procurar. Talvez ele até procure, porque ele é muito interesseiro, né? Assim, a pessoa que tem. Às vezes procura para dar certo no trabalho, né? Igual o político, ele precisa estar ali. Não tô falando que todo político pelo amor de Deus. Mas eu tô falando assim, na questão da política. A pessoa precisa estar bem socialmente, conversando com as pessoas, ela precisa convencer as pessoas de que é bom, né, tê-la voltar e essas coisas. E ela, às vezes, até vai para até, como fala, saber como manipular melhor aquele Geralmente, tipo quando de a pessoa pessoa. ela não é narcisista, mas ela tem traços, ela quer conduzir ali o momento da terapia. Então, é isso que eu penso. Se você já pegou assim, porque às vezes eles querem manipular o profissional. Querem. Né? E aí eu vejo tanto que é difícil você depois chegar e falar assim, nossa, você tá querendo manipular, né? Mas E a pessoa aceita esse diagnóstico de narcisista? O narcisista igual eu aceita falo, isso? Pra ele, e daí que eu sou assim mesmo, e eu não mudo, assim, porque ele tem essa questão da superioridade, tem um ego extremamente frágil, né? Porque, na verdade, ele quer ser reconhecido justamente porque tem uma fragilidade de inferioridade, interna, né? Entendi. Então, se ele não estiver numa posição de muita importância, ele não aceita, então é uma pessoa que pode ser traiçoeira, realmente pode prejudicar outras pessoas. A gente falando, é o famoso puxar tapete de outras pessoas para ela estar naqueles lugares, então ela pode se tornar malvada para ela ter os benefícios, né? Então, não se coloca muito nesse lugar de ajuda. Porque eu não preciso da ajuda das outras pessoas. Você vê que é bem complexo, né? Um dia, quando a doutora Ingrid puder voltar aqui pra gente falar de narcisismo, né? Que a gente sabe que é diferente hoje do psicopata, que muitas vezes as pessoas confundem muito. É um assunto de bastante relevância, assim, né? Claro. E só para finalizar essa pergunta dos temas mesmo, você disse que a esquizofrenia, ela pode ir evoluindo, né? Sim. O TDAH e também o autismo, ele pode ir piorando, pode ir evoluindo a síndrome, os transtornos? Sim. Olha, aliás, quando se é pequeno, por exemplo, com TDAH, porque não tem como a gente falar num sentido mais generalista, porque são muito específicos. Sim. Mas, por exemplo, o TDAH tende a amenizar os sintomas na vida adulta, principalmente relacionado à hiperatividade. Então, era uma criança que era muito... Uma criança atentada, né? Ninguém dá conta dela. Mas aí ela se torna até um adulto funcional. Ela se adaptou. Mas ali por trás, quando você vai olhar, tá com uma série de prejuízos. O TEA, né, o autismo, ele tem uma peculiaridade, porque ele pode ser nível 1 de suporte, mas dependendo da falta de estimulação ou do contexto em que aquela pessoa está inserida, ela pode se tornar nível 2 de suporte. Ou nível 3, que está com muito prejuízo, com tanta estimulação, pode se tornar nível 2. Pode amenizar alguns sintomas. Então, ele pode ali andar nos níveis de suporte.
né? O TDAH costuma dar uma amenizada em alguns sintomas. Então, às vezes, passa despercebido mesmo. Só é aquela pessoa, nossa, mas é estabanado, nossa, mas é sonso, nossa, mas é esquecido. E passar por ali mais, quando a gente vai olhar realmente para a vida, assim, nossa, peraí, vamos dar uma organizada na vida. Exato. Né? Aqui a gente falou muito sobre todos esses transtornos aqui com a psicóloga Ingrid Stefani Damascena Cavalcante, mas é como eu te disse, Ingrid, a gente quer conhecer um pouco a Ingrid mesmo. Exato. Como que é no dia a dia, porque a gente gosta também de conhecer os nossos entrevistados aqui. A gente sabe de todo esse potencial que você realmente desenvolve na psicologia, como psicoterapeuta, mas a gente quer conhecer você aqui e tal. Falo que a Ingrid é uma jovem senhora, porque embora eu tenha 28 anos, minha mãe até brinca que eu envelheci cedo. Eu tava pensando nisso. Eu falei assim, gente, mas ela é novinha, 28 anos, mas tem tanta bagagem. Sim, porque eu sempre fui de muita leitura, sempre fui interessada por ler, por aprofundar. Depois que eu descobri que a psicologia era minha paixão, sempre estou estudando muito, me atualizando, sempre quero estar por dentro do que está acontecendo. Sou muito interessada assim, em pessoas, em sentar, vamos conversar. Gosto muito de ensinar, embora não tenha ali a carreira de professora, nunca fui professora, mas eu falo dos meus pacientes. Eu dou uma aula para eles. Eu falo, você vai sair daqui entendendo sobre o seu transtorno, sabendo comunicar isso para as pessoas, sabendo lidar com isso. Então, eu gosto de deixar as pessoas que fazem acompanhamento comigo muito bem orientadas. E isso é muito importante, né? Exatamente. E na hora que tá ali tomando um cafezinho, ou não sei se gosta de uma cervejinha com os amigos, sai para passear. Faz essa análise também com o pessoal ou não? Aí eu falo, não, já tô muito cansada já. Não dá, gente. Porque, não dá. E eu imagino que você deve passar por isso. Muito. Porque às vezes a amiga chega, nossa, eu preciso te contar pra ver o que eu faço. Né? O que você faria numa situação assada? Aí eu falo, eu costumo falar o famoso difícil, né? Nossa, é tenso, é difícil. Né? Porque é muito cansativo, envolve muito análise. Eu sou muito cuidadosa. Não tem um conselho geral para todos os casos, para todo mundo. A famosa palavra de psicóloga é depende. Acho que isso depende. Tem que avaliar o contexto, não dá. Exato. Né? Então, eu sou uma jovem que eu gosto do cafezinho, atividades muito tranquilas, sou muito caseira, adoro ficar em casa. E tô aí tentando entrar nessa vida fitness, cuidar da alimentação, fazer atividade física, que é a área que eu tô tentando focar agora, além dos estudos. Porque se deixar, eu só estudo. E eu tenho que cuidar do corpo também, que é muito importante, né? Andando juntos. E esse tá sendo o seu hobby agora? Tá sendo meu hobby. E aí, pesquisar, porque assim, tudo que eu me interesso, eu tenho essa questão. Eu falo, ou eu sou completamente desinteressada ou eu sou obcecada. Então, agora que eu decidi realmente me dedicar à atividade física, então, né, assistir vídeo, entender, quero estar com pessoas que treinam, que fazem atividade física, quero aprender a correr aí, até me inscrevi na maratona, gente, corri 5 quilômetros sem nunca ter corrido na vida, quase morri. Mas deu certo. Aí, tá vendo? Agora é melhorar o desempenho, né? Então, agora estou nessa fase. Que coisa boa. E o que você falaria, a Ingrid agora, com 28 anos, jovem, muito jovem ainda, falaria pra Ingrid de 8, 10 anos? Eu falaria pra ela aprender a ter confiança nela mesma, na capacidade, e continua plantando suas sementinhas que uma hora você vai colher. Só confia. Passa uma sugestão pra gente, ou de algum livro, de algum filme que você acha legal, de alguma viagem, pra que a gente realmente lembre de você e fale, nossa, legal mesmo essa dica da Ingrid. Um livro que eu gosto muito de indicar lá no consultório é A Coragem de Ser Imperfeito, é lindo. Da Brené Brown, que fala muito boa. sobre a questão da vulnerabilidade da gente, né? Porque a gente tem um medo de ser vulnerável, até de procurar tratamento. Eu não quero falar para as pessoas que eu faço terapia, que eu vou no psiquiatra, que eu tomo remédio psiquiátrico, que eu tenho algum transtorno. Tem esse medo da exposição como se fosse uma fraqueza. E todos nós temos os nossos desafios. E eu acho essa linguagem dela. Eu li esse livro e tem eu não sei ainda se tem um... Tem um documentário na Netflix. Dela na Netflix. Que ela trata de uma maneira leve. Chega até a ser engraçada, porque ela conta muitas situações que ela passou. A Coragem de Ser Imperfeito. É muito bom. E eu acho que a linguagem dela é boa. É um livro, assim, que você vai lendo, assim. É
gostoso de ler, né? Sim, é muito bom e é o livro que eu sempre indico. Porque todos nós temos que trabalhar esse lado que a gente acha que é fraqueza chorar, falar, fraqueza que tá com algum problema, de se expor, né? E homem mesmo, que a gente fala que homem, quando começa a chorar, que é isso? Homem, engole choro. Homem não chora, né? Então, quantos não cresceram com isso, né? Exatamente. E uma frase que você gosta de falar, é a Ingrid que fala assim. Que é até a frase que eu tenho lá no meu Instagram, que eu acredito que histórias transformam histórias. Então, eu acredito que se eu trabalhar em mim mesma, se eu trabalhar a minha história, eu vou impactar outras histórias que precisam ser transformadas. Então, se a gente, né, investisse mesmo, porque eu falo, a gente faz tantos cursos, investe tanto dinheiro para uma formação, mas a gente não para estudar sobre a gente mesmo. E a terapia é esse lugar de estudo sobre a gente mesmo. E eu acho super interessante a pessoa que vai falar, às vezes, vamos supor, ela não é um profissional. Então, vamos supor, eu passei pela síndrome do pânico. As experiências que eu tive, não é que você está se expondo a tudo, mas você contar para as pessoas, porque quantas não estão passando por aquilo que você está passando? Exatamente. Por aquilo que você passou. Que é a identificação, você saber, olha, fulano não conseguir, eu posso. Tem formas de eu conseguir também. Então, eu sou uma psicóloga que também passei por um tratamento psiquiátrico, porque na minha infância eu desenvolvi transtorno do pânico, aí uma ansiedade não tratada, que a gente não entrou, outro dia a gente pode conversar. Exato. Uma ansiedade não tratada começa a desenvolver sintomas depressivos, então desenvolvi sintomas depressivos, comecei a tomar remédio psiquiátrico, até hoje tomo. O meu de manutenção. Exato. Então, assim, às vezes quando eu falo pro paciente, como assim você toma? Porque psicólogo não pode ter nenhum problema, né? Tem que ser pleno, pode ter adoecimento. Sim, eu tomo, eu explico. Eles se sentem mais próximos a mim. Porque você não é perfeita e não tem ninguém perfeita. Por isso que esse livro até fala um pouco assim, né? Que todos nós temos os nossos problemas. Porque às vezes você vê aquela pessoa, aquele profissional tão longe da sua realidade, e quando você começa a contar e falar assim, tá, eu não tenho o mesmo transtorno que você, mas eu já passei por isso. Então, mais exato, e ele começa a falar assim, olha só, ela é gente como a gente, né? Então não fica aquela distância, né? Isso aliás, para uma psicoterapia dar certo, precisa existir a identificação com o terapeuta. O que acontece? Fui no psicólogo, detestei, nunca mais eu vou. Gente, a gente vai em médico que a gente não gosta, a gente vai num restaurante que a gente não gosta, então não desiste, né? Procura, uma hora você vai se identificar com a linha de tratamento, com o profissional. Eu falo, o profissional é mais importante que a linha do tratamento. A linha do tratamento é importante para o profissional, saber o que ele vai seguir. Agora, a identificação com o terapeuta ela é bem mais importante para a pessoa que está procurando. Com certeza. Ingrid, pega uma palavra de Deus aqui para a gente encerrar nosso programa com chave de ouro. Escolhi aqui. Bonito. Pode ler? Pode. Sim. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Olha que lindo. Um coração de carne, um coração que sente. Exato. E a gente fala assim que todos os transtornos, a terapia, ela é essencial nas nossas vidas, mas cuidar da espiritualidade é algo assim fundamental, né? A gente sabe o tanto que, graças a Deus, a medicina, a ciência tem andado junto hoje. Eles estão... Precisa melhorar? Precisa, gente, mas a gente é assim mesmo, né? A gente está evoluindo. E o tanto que ela tem andado junto com a espiritualidade, e a gente vê assim progressos muito rápido quando a pessoa tem aquela fé dela, independente da religião. A gente sempre fala aqui, né, Thiago? Todos os problemas, se você está passando por algum tipo de transtorno, né? Gente, não esqueça da sua espiritualidade, né? Até porque é um fator de proteção, sim, para transtornos mentais. Você orar, você falar com Deus, né? Fizeram ali uma pesquisa onde colocaram como se fosse uma ressonância magnética em pessoas que estavam orando e viram tanto que o cérebro delas ficam estimulados com a oração. E isso é maravilhoso. Isso é a fé, né? É a gente realmente entregar também para Deus. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte aqui, procurar um tratamento correto. Mas eu acho assim, quando a gente chega e fala assim, olha, Deus, eu tô te entregando. Ele encaminha você até para os profissionais corretos.
Sim. Quando você confia e fala assim, olha, o Senhor vai me ajudar, o Senhor está na frente disso aqui. Exatamente. Então, eu falo assim que meu pai às vezes chega e fala assim, nossa, fulano, né, parece foi um anjo, né? Fulano foi um anjo na nossa vida e tal. E eu falo, e tudo isso é Deus. É Sim. Deus que vai conduzindo, né? E até tocando o coração daquele profissional para te ouvir e ter sabedoria. Eu chamo de Jesuscidência, quando é Deus que organiza os encontros. Ótima! Jesuscidência. Ele tá ali até dando sabedoria para o médico para te dar um diagnóstico. Sim. Um tratamento também correto. Então, assim, Ingrid, quero agradecer aqui a sua presença. Você tem mais alguma pergunta? Quem quiser falar com a Ingrid, Sim. quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve, como que pode procurar, Ingrid? Então, tem o meu Instagram, né? Meu nome escreve um pouquinho diferente, você observou, né? Então, eu vou soletrar, INGREDY Damascena. Tem lá o meu Instagram, tem o site lá também e o meu contato de telefone. Oh, eu agradeço muito pela sua presença, muito bom, papo assim, muito esclarecedor. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Eu espero aí, assim, quem estiver realmente precisando, procure você ou um profissional que esteja né, adequado para fazer os testes, porque isso é muito sério. Quando você vai dar um diagnóstico desse, você tem que ter muito conhecimento, firmeza naquilo que você vai falar, porque muda a vida da pessoa, né? Então, que Deus continue abençoando o seu caminho, que Ele, assim, que você continue fazendo essas transformações na vida das pessoas e que tenha muitos anos de vida aí com saúde para estudar cada vez mais, para realizar os seus sonhos. Amém. Eu que agradeço, fico muito honrada. Primeira vez que estou fazendo um podcast. E é sempre bom fazer coisas pela primeira vez, né? Que a gente possa fazer mais disso. Com certeza. A gente espera que você volte mais. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Foi muito bom ter você aqui. A gente tem certeza que vai chegar nos corações das pessoas tudo que você falou aqui. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, Gabi. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo. É isso aí. Então eu peço para que vocês que estão nos assistindo compartilhem esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo tão especial que nós falamos aqui com a doutora Ingrid Stefani Damascena Cavalcante, psicóloga, psicoterapeuta individual, infantil, auxilia na ansiedade. Ela ainda vai vir aqui falar sobre transtorno de ansiedade, viu? Fala sobre, ajuda também os concurseiros que vai estar se preparando para concurso público, aquelas avaliações cirúrgicas também. Tudo isso a doutora Ingrid faz, além de todo esse conhecimento que ela nos trouxe aqui sobre a questão do TDAH, autismo e outras ações. Espero vocês na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.